Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Júnior Nascimento. Bandeirantes, 15h10. Um grande abraço. Começa aqui a grande jornada esportiva Bandeirantes nesta exótica Copa do Brasil que começou ontem, e a Ponte faz a sua estreia em Lusiânia contra o Gama do Distrito Federal, e a Bandeirantes desde ontem está em Lusiânia com Júnior Nascimento e Antônio Lupi. Estamos nos últimos ajustes. A partida começa às 15h30. Agora são 15h11. Estaremos aqui também. Teremos a participação do amigo CH nessa jornada esportiva.
E a Ponte, inclusive, já está escalada, aquilo que o Lupe já vinha adiantando. Já a escalação da Ponte, a Ponte que participa pela 18ª vez da Copa do Brasil. A Ponte, ela participa de forma ininterrupta desde 2009. Desde 2009 a Ponte vem participando de forma seguida da Copa do Brasil, mas somando tudo é a 18ª Copa da Macaca na Copa do Brasil, 15 e 12. 15 e 12, olha já o Júlio Nascimento, é o seguinte, e a Ponte hoje em Lusiana, né? Mas a Macaca já foi para cada lugar exótico que eu vou te contar, viu? Olha, em 2000 a Ponte teve em Planaltina, jogando com o Dom Pedro II. Eu tô ouvindo uma voz, tá chegando, vai chegar. Alô, boa tarde, Júlio Luciana. Nascimento. Alô, Júlio. Cheguei em Copa do Brasil 2021. A Macaca longe de casa buscando a classificação no milionário torneio nacional. A bola rola dentro de instantes em Lusiânia, terras goianas. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, do seu computador, do seu celular, porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A Band entra em campo para mostrar a sua força. Alô, apaixonada torcida Ponte Pretana. A partir de agora, eu estou emprestando meus olhos, emprestando a minha voz para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. É a primeira rodada da Copa do Brasil 2021. Já, Gama e Ponte Preta. Gama, o mandante, enfrentando a Macaca que joga por 2 resultados para se classificar na próxima fase da competição. É Copa do Brasil, é decisão, e decisão é na Bandeirantes. Eu sou Bandeirantes, com muito orgulho, com muito amor. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Girando a equipe de Carlos Batista aqui direto no estádio Serra do Lago. Trazendo o primeiro destaque da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe. Oi, Lupe, o destaque da Macaca. Oi, Júlio, boa tarde, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta, neste momento, realiza o seu trabalho de aquecimento aqui no gramado do estádio Serra do Lago, na cidade de Lusiânia. O técnico Fábio Moreno não vai poder contar com Ednei, jogador zagueiro que teve um problema no tornozelo, e Paulo Sérgio, que saiu com uma lesão muscular na última partida contra o Corinthians. Camilo, Ryan e Pedrão ainda estão em isolamento por conta do Covid-19. Em relação ao time titular, 2 novidades em relação ao jogo passado. Igor Vinhas está confirmado no gol, e na vaga de Paulo Sérgio no ataque, 45 João Veras está confirmado. Outra novidade no banco de reservas, Barreto, que também estava com Covid, está recuperado. É uma das opções de Fabinho Moreno para o duelo contra o Gama. Lembrando que a Macaca joga por 2 resultados. O empate e a vitória levam a Ponte Preta para a próxima fase da Copa do Brasil. Esse é Antônio Lupe, é jogo no rádio. Hoje não tem televisão. Seremos os seus olhos, seremos a sua voz aqui, diretamente da cidade de Lusiânia, para trazer para você a emoção de Ponte Preta e Gama. E os mandantes, hoje atuando um pouquinho mais afastado do Distrito Federal, né, Antônio Lupe? É verdade, Júlio. A equipe do Gama, que precisa da vitória para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, joga aqui em Lusiânia, e a justificativa é porque Brasília está em lockdown e não está autorizando as partidas de futebol na capital do Brasil. O Gama, que, como eu disse, precisa da vitória, vem com o esquema 4-3-3 do técnico, o Vitor Santana, que hoje não tem à disposição o Léo, que está no departamento médico, e também o Everton.
A equipe do Gama já está pronta e escalada com 3 atacantes, com Daniel Mendonça, Wesley e também com Kaique. Este Antônio Lupe com os destaques para você de Gama e Ponte Preta. A bola rola 3h30, jogo do rádio, jogo da Bandeirantes. E para comentar e analisar, a Bandeirantes escala o comentarista que bate pesado. Daqui a pouco tem Carlos Henrique. E deixa eu dar um abraço aqui também no Marcos Luiz, trazendo o destaque da equipe do Guarani. Alô, Marquinhos! Oi, Júlio, um abraço pra você e pro amigo da Rádio Bandeirantes. Sábado tem Guarani São Bento pela sequência do Campeonato Paulista. Técnico Alan Al, se quiser, poderá fazer modificações em relação ao time, que acabou se apresentando no empate com o Bragantino. Regis foi apresentado de forma oficial como jogador do Guarani. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Valeu, Marquinhos, um abraço para você também. Grande abraço para o Marcos Luiz, trazendo o destaque da equipe do Bugre. E agora, ele está no QG de Esportes da Rádio Bandeirantes para atualizar tudo do futebol brasileiro internacional. O plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Alô, alô, grande abraço, Edu Pinheiro! Ô, meu querido grande amigo Júlio Nascimento, um abraço pra você, o som chegando de maneira ótima! Está ótimo, Júlio Nascimento, um abraço ao Lupe, a Gilberto Sufi, o nosso técnico aí em Lusiânia. Olha o nosso WhatsApp já bombando, pode mandar a sua mensagem, por favor. Mande o seu nome e o seu bairro, é o jogo do rádio. Meus amigos, não tem TV, a Band faz por você. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Já estamos no YouTube? Já estamos no YouTube. No YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. No Facebook é Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, você de Ribeirão Preto, AM 1270, muito obrigado aqui no Radinho Campinas Região, no 1170. É isso aí, a Copa do Brasil começou ontem, eu venho já no Em Dia com a Bola. É a 18ª vez que a Ponte disputa a Copa do Brasil. A Macaca já teve em lugares exóticos, Planaltina, Castanhal, Vilhena, Porto Franco no Maranhão. Já teve em Vilhena, em Rondônia, Porto Velho, enfrentando Genos. Mas em Aparecida de Goiânia, em 2019, a Macaca pagou mico, hein? Vamos ver agora em 2021. Esta vai ser a partida de número 85 da Ponte na Copa do Brasil. Partida de número 85. A Ponte é o clube do interior que mais disputou jogos na Copa do Brasil. Se você pegar todos os clubes do interior de São Paulo, interior de Minas, do Rio Grande do Sul, em termos de interior, a Macaca é a que mais disputou jogos nessa Copa do Brasil. Agora 15h19. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Ponto 10 Restaurante, a melhor pizza de Campinas. Chopp artesanal Campinas, cervejas geladíssimas. Peça no delivery e receba em casa ou retire. A melhor pizza nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante, WhatsApp 97410-6068. A vacinação em São Paulo segue o calendário por idade. E para agilizar, quando chegar a sua vez, faça o seu pré-cadastro na campanha vacinajá.sp.gov.br.
A vacina salva vidas, mas não se esqueça da máscara, do distanciamento e do álcool em gel. Cadastre-se já. vacinajá.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Copa do Brasil 2021. A melhor transmissão de futebol com a melhor equipe esportiva do interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta estreia na Copa do Brasil edição 2021. Vai enfrentar o Gama do Distrito Federal às 15h30 no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, Goiás. Gama e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Só nesta quarta-feira, confira as ofertas sensacionais do Hortifruti do Iga Atacado. Produtos fresquinhos e selecionados toda terça e quarta-feira. Abacate apenas R$ 1,98 kg. Banana nanica somente R$ 2,98 kg. Maçã nacional pacote 1 kg só R$ 4,98. Maracujá azedo somente R$ 3,98 kg. Ofertas válidas somente hoje, 10 de março. Pague suas compras com seu cartão VR Alimentação. Acesse iga.com.br. Quando fazemos o que é certo, a vida flui. Mas quando uma minoria desrespeita os protocolos, a irresponsabilidade cobra um preço. Enquanto a vacina não chega a todos, as restrições são necessárias para desafogar as UTIs. O cansaço das restrições e da pandemia, a gente vence. Já a dor da perda de um familiar é para sempre. Faça o que é certo e respeite a vida. Prefeitura de Campinas. Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. São 3h22. Estamos diretamente da cidade de Lusiânia, onde daqui a pouco a bola vai rolar pela Copa do Brasil. Tem Ponte Preta e Gama. É a primeira fase da competição. Deixa eu dar um abraço aqui também, saudar ele que vai comentar o jogo, trazer todas as análises de Gama e Ponte Preta. Qual é o seu destaque? Um abraço para você, Carlos Henrique. Já vem o CH então, pesado com análise do jogo da Ponte Preta contra a equipe do Gama. Os times estão prontos e escalados, Antônio Popolupi. Sim, a Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno e o Gama pelo técnico Vitor Santana. Então aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão. 4, Rua Renato. E na lateral esquerda com a 16, Yuri. No meio campo, 5 para Dawan, 8 Vini Locatelli, 20 Renan Mota. No ataque, 21 Moisés, 45 João Veras, 11 Pedrinho. No banco, à disposição de Fábio Moreno, 12 Luan, 13 Thiago Lopes, 15 Marco Júnior, 18 Leonaldi, 19 Robinho, 26 Jean Carlos, 27 Papa Faye, 34 Anderson, 39 Igor Maduro, 75 Barreto, 90 Bruno Michel e com a 98 Thales. Gama, sempre Gama, eu sou gamense até morrer. O Gama também já está pronto e escalado pelo técnico Vitor Santana. Com 1 no gol, Matheus. Na direita com a camisa de número 2, Fernandinho. Na zaga com a 13, Vinícius. Com a 14, Igor. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Júnior Alves. No meio campo, 5, Casado. 8, João Vitor e 10, Lila. No ataque, 7, Wesley, 9, Kaique. E 11, Daniel Alagoano. No banco, à disposição de Vitor Santana, 12, Enzo, 3, Júlio, 4, João, 15, Jordan, 16, Pipoca. 17, Ramiro, 18, João. 19, Lira, 20, Gaminha, 21, Gustavo. E 22, Mihai. Arbitragem do jogo. Estado do Rio Grande do Norte.
O trio responsável por conduzir Gama e Ponte Preta tem como árbitro Zandic Gondim Alves Júnior. Zandic Gondim Alves Júnior apita o jogo. O assistente 1 é Lorival Cândido das Flores. E o assistente 2 é o Francisco de Assis da Hora. Em futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte Preta, é um jogo que a Ponte, teoricamente, tem que vencer e tem obrigação. Eu vou dizer por quê. Pela estrutura, pelos valores individuais, porque disputa um campeonato muito mais importante do que o campeonato candango que disputa o Gama, que vive até uma estruturação, parte financeira diferente do Gama, só que tem que jogar futebol, né? Futebol esse que nas 3 primeiras partidas do Paulistão, a Ponte não jogou. O técnico Fabinho, ele coloca a campo a mesma equipe, ele dá uma sequência. Eu concordo em termos, mas entendo porque sem poder treinar para essa partida, ele acredita na força do entrosamento e também na repetição das peças. Ele não tem muito o que fazer. Com a contusão do Paulo Sérgio, não tem Camilo ainda, Barreto, enfim. Ele prefere um time que ele já colocou em campo para acreditar na melhora desse time com a repetição das partidas. A Ponte tem chance de ganhar. Eu acho que minimamente ela traz um empate para Campinas, mas tem que tomar muito cuidado. Principalmente no começo do jogo, que o Gama, precisando vencer, deve, teoricamente, ir para cima da Ponte. Tomara faça uma grande partida, é isso que a gente espera. Mas é um jogo de muito cuidado e atenção. Júlio Nascimento. Muito bem, Carlos Henrique, o bate pesado analisando para você tudo sobre Gama e Ponte Preta, dando um panorama para você aqui sobre o estádio Serra do Lago, que é um estádio acanhado, antigo, sem transmissão da televisão, jogo do rádio, o jogo da Rádio Bandeirantes e a preocupação principalmente com o gramado. Primeiro tempo vai começar. A Ponte Preta vai começar atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. Se estivéssemos no Majestoso, começaria atacando em direção ao gol da entrada principal. Hoje a Ponte toda ela de branco, enfrentando o Gama todo de verde. Ataca consequentemente para o outro lado, o lado direito das cabines de rádio e televisão. Saída de bola será do time do Gama. A Ponte Preta jogando por 2 resultados para avançar à segunda fase. É um jogo que vale mais de R$600 mil. Mais de R$600 mil se a Ponte avançar e consequentemente participar da segunda fase, aí para enfrentar Marília ou então a equipe do Criciúma. Neste momento sendo respeitado em Lusiânia 1 minuto de silêncio como homenagem às vítimas da Covid-19. O jogo em Lusiânia, Ponte Preta pela Copa do Brasil. É a Macaca em campo, jogo do rádio, jogo da Bandeirantes. Serei seus olhos, serei sua voz para levar a você a emoção do futebol a partir de agora, torcedor ouvinte em todo o Brasil. É a Ponte Preta em campo e a Bandeirantes com a Macaca em mais um desafio pelo futebol brasileiro. A primeira rodada da Copa do Brasil, você que vai curtindo em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto e através da transmissão com imagens pelo YouTube. Você está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas ou então pelo Facebook Bandeirantes Campinas. Um grande abraço para você, deixe seu like e participe da transmissão. Apita o árbitro, a bola está rolando em Lusiânia. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções pelo microfone forte e tradicional. Líder da
da Bandeirantes. E vem Macaca pro campo de ataque, Locatelli bateu, espalma o goleiro. A bola voltou para João Veras, ainda ele na grande área, batalhando pela bola. João Veras perde o tempo dela. Renan Mota dá o combate, tenta ficar com ela, foi pro Sória, falta nele. O jogo tá parado na primeira chegada da Macaca com Moisés. Tentou na primeira, o goleiro rebateu nos pés do João Veras, que não conseguiu aproveitar Antônio Lupe. E do jeito que o Moisés gosta, limpou a marcação, chutou cruzado para boa defesa do Matheus. No rebote, o João Veras não conseguiu finalizar, mas lá perto da bandeira do escanteio, ganhou uma falta a favor da Ponte Preta. Vem bola na área do Gama. Ponte Preta vem pro ataque. A primeira oportunidade na bola parada é pro time da Macaca, numa espécie de mini escanteio. Nessa cita tem Coral e tem Souvenir, tem todas as cores do Brasil e as maiores marcas. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse saciotintas.com.br. 1 minuto de bola rolando, falta marcada, Renan Mota autorizado, levantamento bem na primeira trave, sobe de cabeça, afasta a defesa, tira Vinícius, coloca a bola para fora, lateral marcado para Macaca fazer a cobrança. Nas primeiras movimentações, vem Apodi, o lateral da Macaca para o primeiro arremesso manual no campo de ataque, lado direito do setor ofensivo. Pedrinho faz a movimentação, pede a bola, Pedrinho para o campo de ataque, prefere o toque para João Veras do pivô. João Veras de primeira para Locatelli, Locatelli acabou adiantando demais da UAN, não consegue o domínio, a bola volta para Luizão. A Macaca recomeça com o goleiro Igor Vinhas, hoje retornando à meta, depois de passar por um tempo afastado, estava com sintomas gripais, o Igor Vinhas, e hoje volta ao time da Ponte Preta. Ele sai jogando curto, entrega a bola no comando de defesa para a chegada do Yuri, na lateral esquerda do campo. Yuri prefere recuar para Juan Renato, ele sai jogando com o goleiro Igor Vinhas, devolução vem com Juan Renato, tenta o levantamento para o campo de ataque, sobe Renan Mota de cabeça, não consegue ficar com ela, sobe Vinícius pro Gama, recupera, coloca a bola no ataque, tocou para Daniel Alagoano pela ponta direita, chega Juan Renato, na dividida com camisa 9, um estranhamento do Juan Renato ali com Kaique, o centroavante, e o primeiro arremesso manual marcado para o time do Gama fazer a cobrança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho e muito mais. Disque Entregas, WhatsApp 99947 1980. Chegamos à marca dos 2 minutos do primeiro tempo em Lusiana, estádio Serra do Lago. 0-0, Gama e Ponte Preta. É a Copa do Brasil. Jogo de mais de 600 mil reais para a Macaca. É jogo do rádio. A Ponte sai trocando passes pelo campo de defesa na grande área. Domina Igor Vinhas. Ele prefere toque curto. Volta a bola com Juan Renato. Levanta a cabeça. Juan Renato entrega a bola com o Luizão. Lateralmente ele faz o passe para Apodi. Apodi marcado pelo primeiro. Foi obrigado a voltar com o Luizão. O time do Gama marca em cima. A Ponte tenta sair jogando pelo campo de defesa sem espaço. Juan Renato foi pressionado. Se desfaz da bola. Manda para o campo de ataque buscando jogada com o Renan Mota. Não chega. Chega a lateral do time do Gama. Fernandinho fica com a bola, entrega pro volante Casado devolveu, soltou pela ponta direita, é pra chegada do Fernandinho, deu bote, recupera a Macaca, Locatelli chama a tabela, a bola solta pela ponta esquerda, vem pro campo de ataque com o Yuri, movimentou, tocou pra Veras, pra Yuri, pra Veras, puxou pra linha de fundo, chega, Vinícius na cobertura, coloca a bola para a lateral. Arremesso manual marcado pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. A Macaca tenta pressionar, vem embora pro campo de ataque. A Macaca vem com o Locatelli dominou, ele gira da esquerda para a direita, centraliza toda a Ponte no campo de ataque. Luizão em apuros, Luizão consegue consertar, deu a Juan Renato de primeira pela lateral esquerda do campo de ataque. Ele faz o passe curtinho, tentando jogada com o jogador que era o Locatelli. A bola bate na marcação, se perde em lateral. É novo manual marcado pro time da Ponte fazer a cobrança. 0-0, estamos com 3 minutos do primeiro tempo. Copa do Brasil, Ponte Gama 0-0, tudo igual. A Macaca vem para ataque, vem Moisés, ele domina, cercado por 2 jogadores, tentou o passe pelo meio, foi bloqueado, a bola voltou para Renan Mota, tentou na primeira, tentou na segunda, acabou cometendo falta. Sobrou vontade no Renan Mota, mas o jogo tá parado, falta marcada, Lupe. Tem um leve toque no tornozelo do camisa número 2, o Fernandinho. O Renan Mota queria o escanteio, mas o árbitro marcou a falta em cima do lateral direito do Gama. Falta no campo de defesa, 0-0. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Chegada dura pra cima do Locatelli, o jogo tá parado, falta marcada, falta pelo sistema defensivo da Ponte para fazer a cobrança, Lupe. Falta em cima do Locatelli, camisa número 8, tentava armar a equipe em direção ao ataque, mas foi empurrado. Rola ali um bate-boca com o Kaique, camisa número 9. Juan Renato, camisa 4 na cobrança da falta. Estamos em Lusiânia, Goiânia, para transmitir a Copa do Brasil. E vem Ponte pro campo de ataque, bola solta com Moisés, tentou a finta, foi forte demais.
Adiantou muito o Moisés, a bola correu mais do que ele, a bola se perdeu em lateral. Arremesso manual marcado é pro time da Ponte fazer a cobrança. Locatelli domina, ele protege com o corpo, vem movimentando com a perna esquerda, prefere recuar, solta pra rua. Renato, pressionado pela marcação do primeiro, foi obrigado a voltar com o goleiro Igor Vinhas, vai sair jogando lá pelo campo de defesa. A Ponte Preta com paciência, trocando passe, o empate favorece a Macaca. Lembrando que em caso de vitória ou empate, para a Ponte Preta é bom resultado, porque avança automaticamente a segunda fase da Copa do Brasil por ter um melhor ranking. E por ter um melhor ranking, é justamente que ela está atuando fora de casa. O Gama tem o privilégio de atuar como mandante, mas precisa da vitória para conseguir avançar à próxima competição. O jogo tá parado, a bola volta pelo sistema de defesa do time do Gama. Afasta o goleiro, tira dali Matheus. Ele coloca a bola para jogo na metade do campo, entrega, solta a bola com o João Vitor. João Vitor tem Júnior Alves na ponta esquerda. A devolução vem com o João Vitor. Casado tá pedindo pelo meio, foi ignorado. Prefere o toque, o João Vitor buscando o Daniel Alagoano. Na ponta direita ele faz o passe, o Gama vem pro campo de ataque com o Pendo, justamente a linha que divide o gramado. No meio campo, trocando passes, Casado. Ele faz a devolução, volta a bola com o Igor, capitão do time do Gama. Igor vem na movimentação, faz o passe agora curtinho. Soltou pelo meio do campo, é para João Vitor para Casado. Casado foi pressionado contra a marcação do João Veras. João Veras deu bote, chegou duro. A arbitragem manda seguir, a bola fica no campo de defesa. Volta pro Gama, sai jogando com tranquilidade com o goleiro Matheus. Matheus, com espaço. Ele domina, levanta a cabeça e rifa a bola pro campo de ataque. Ele busca o centroavante Kaique. A bola foi curta. Recupera o time da Ponte, domina a Daú na metade do campo. Encontrou o Moisés, condição boa, dominou mal o Moisés. E atendo uma boa oportunidade o camisa 21 da Ponte, mas dominou mal. O Moisés não consegue ficar com ela. A bola volta para Gustavo. Gustavo para Wesley, canetou da One, foi pro solo, é falta nele. Habilidoso jogador do time do Gama, foi pro solo, falta nele, o jogo tá parado, Lupe. No círculo central do gramado, a falta foi do Renato, que voltava ali pro campo de defesa e acabou empurrando o jogador do Gama, falta já cobrada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 7 minutos. 7 minutos é o primeiro tempo em Lusiânia. Gama 0, Ponte Preta também 0. E o som está ótimo, Júnior Nascimento. Prossiga, Júnior Nascimento. A Copa do Brasil começou ontem. O Bahia meteu 7-1 no Campinense lá em Campina Grande. O Rossi, revelado pela Ponte, marcou 3, sendo um de bicicleta. Olha a galera com a gente aqui, o Júlio, professor Tatão, do Canadá, o Marcel, de Itatiba, Carlos Matozinho, o Nino do Dique 6, José Roberto Pulso, Jardim Garcia, em Ubatuba, o Jaime Secando, de Valinhos, o Luiz Mael, a Fazenda do Gilmar, o pessoal, obrigado pessoal da Fazenda do Gilmar, e o Maurício do Nóbrega, o nosso muito obrigado. Bandeirantes. É a galera, a torcida apaixonada da Macaca acompanhando a Copa do Brasil com a Bandeirantes. A Bandeirantes sempre com você. E a Macaca que vem pro campo de ataque, Renan Mota. Vem na velocidade, Renan Mota procura opção, não teve opção. No campo ofensivo, prefere voltar com o Yuri. O lateral da Macaca do campo de defesa recomeça com paciência. Entrega a Locatelli reclamou ali de um puxão, a arbitragem manda seguir. Ele volta com o Renato. O Renato domina pro time da Ponte, entrega a bola com o Luizão. O Luizão faz o recuo, entrega agora com o Igor Vinhas. Vai recuar o goleiro da Ponte Preta saindo perigosamente, deu certo. Solta a bola com o Renato. O Renato encontrando na metade do campo. Renan Mota na ponta esquerda para Moisés. Em velocidade, Moisés acelerando no mano a mano contra Fernandinho. Tocou com a perna esquerda, recuou para Yuri. Vai tentar cruzamento na grande área. Poti pediu do outro lado. E Yuri adiantou, toque errado. Toque errado do Yuri, buscava o jogador Moisés. A bola foi direto para fora, apenas o lateral, hein, Lupe? Ele deu um toque ali sem necessidade, né? Enquanto isso, o Moisés se movimentava buscando espaço dentro da grande área. O Yuri tocou pra ninguém, arremesso lateral pro Gama. 10 minutos do primeiro tempo, quase 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Gama e Ponte Preta, resultado que classifica a Macaca à próxima fase da Copa do Brasil. O craque do jogo ganha prêmio na Rádio Bandeirantes. Durante o período de fase vermelha em Campinas, a churrascaria Sulina, para te atender com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu de forma online, sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido. Pelo WhatsApp você também consegue. Ligue 3258-1970 e retire do estacionamento sem sair do carro. Gama domina pelo campo de defesa, 0-0, tudo empatado pela Copa do Brasil em Lusiânia. Estádio Serra do Lago, onde Ponte Preta e Gama vão jogando pela primeira rodada da competição. Daqui a pouco eu vou contar uma aventura de Antônio Lupe aqui nas redondezas do estádio
Serra do Lago. Quase que a gente perde o repórter e ele não estaria aqui transmitindo o jogo para vocês. O Gama sai jogando pelo campo de defesa, domina pelo sistema defensivo, toca a bola Igor, buscando o Kaique domina no peito, tenta sair jogando pelo meio, a bola bate na marcação, mas o jogo tá parado, falta marcada. Detalhe, ataque, a bola volta pro time da Macaca. Detalhe no ar. Em relação ao Kaique, camisa número 9, jogador que foi formado nas categorias de base no Botafogo de Ribeirão Preto, foi vendido para o Atlético Paranaense, mas depois acabou passando por algumas equipes. Batatais também atuou pelo Londrina e hoje é o dono da camisa número 9. Ele tem 27 anos. Esse Antônio Lupo com os detalhes pra você de Gama e Ponte. A Macaca vem pro ataque, João Veras lançado. Foi na força, João Veras, deu certo pra Renan Mota. Passou, voltou pra Moisés, limpou pra Renan Mota, pra Moisés, vai fazer o gol, bateu pra fora! Moisés na tabelinha, ele, Renan Mota. Era só fazer o gol, a bola foi pra fora, Lupi! De perna esquerda, tabelou com o Renan Mota pelo lado esquerdo do campo e ficou de frente com o goleiro Matheus. Só que na hora da finalização, pegou mal na bola, ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro do Gama. Primeira grande chance da Macaca com o Moisés. Pegou mal na bola, a bola foi pra fora. Quase o primeiro gol da Ponte. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% com ótimos preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeira de roda, cadeira de banho e muito mais. Acesse para mais informações cirurgicapopular.com.br. A bola volta pro time da Ponte Preta pelo campo de ataque, domina pela ponta esquerda Moisés. Ele vem carregando, Moisés pede a opção, Yuri apareceu, pediu, recebeu, deu de primeira, Locatelli pra Yuri, chama na tabela, linha de fundo, João Veras pediu na boca do gol, cruzou pra Renan Mota, afasta a marcação, tira dali. Manda a bola pra longe, Vinícius. A bola vai sobrando pro time da Macaca apenas em lateral. Lateral pro campo de ataque, a Ponte Preta segue pressionando o time do Gama, só da Macaca até o momento. Rua Renato domina na metade do campo, ele faz o passe lateral na roda gigante da metade do campo, domina Luizão. Luizão pressionado pelo Gustavo, foi obrigado a voltar com o goleiro Igor Vinhas. Igor Vinhas na acabadinha, ele devolve para Luizão pela ponta direita do campo de defesa, trabalha a bola com Dauan. Dauan na metade do campo, cercado. O Gama sai pressionando o time da Ponte Preta, não deixa a Macaca trocar passes pelo campo de defesa. A bola chega no Juan Renato. Juan Renato para Igor Vinhas, perigosamente pressionado na pequena área. Ele foi obrigado a afastar, busca jogar com Pedrinho pela ponta direita. Pedrinho dominou, deu a João Veras. João Veras no talento, tentou na força, recupera a marcação, tira Igor. A Ponte trabalha pressionando o Dauan. Dá o bote para cima da marcação do Casado. Casado se desfaz da bola, a bola volta pro time da Macaca na metade do campo. Domina lado esquerdo do campo, o time da Ponte vem pro campo de ataque, domina Yuri. Yuri dominou, girou, soltou para Juan Renato. Juan Renato para Luizão. Luizão tem a passagem da Podi pela ponta direita. A Podi faz a movimentação, prefere o toque, ele devolve, sai jogando com o Luizão. Luizão para Juan Renato, a zagueiro da Ponte ficou trocando passes pelo campo de defesa, tenta esticar a bola, Juan Renato buscando jogada com Locatelli. A bola fica com a camisa número 20 da Macaca, dominou Locatelli, fez o giro, girou, soltou essa bola, Renan Mota para Luizão. Luizão na ponta direita para Podi. A Podi faz a movimentação, pediu Pedrinho, a Podi vai na velocidade, escapou do primeiro, lá vem a Podi, escapou do segundo, ponta direita, virou, soltou para Moisés, de frente pro gol, limpou para a esquerda, perdeu a bola, Moisés. A primeira não deu certo, a segunda também não deu certo, Moisés. Mais uma grande chance desperdiçada pelo camisa 21 da Macaca. A bola volta pro Gama do contra-ataque na ponta direita. Chega a bola no Gustavo Lila. Gustavo Lila tentava o toque pelo meio. Chega a defesa da Macaca, recupera Dauan. Dauan de primeira para Renan Mota. Renan Mota dominou, girou, soltou essa bola para Dauan. Dauan limpa o lance, entrega na lateral esquerda. Marginal livre para Yuri. Yuri vem dominando, soltou de primeira para a chegada do Moisés. Moisés para Yuri. Vem na tabela pro time da Macaca pelo campo de ataque e tenta sair jogando. A bola volta, chega no Luizão. Juan Renato para Luizão, trocando passes do time da Macaca, mais uma vez apostando na paciência. A Podi recebeu pela metade do campo, a Podi dominou, tocou para Luizão, devolve para Juan Renato. A Ponte fica trocando passes, deixando o tempo passar. Vamos bater da marca de 15 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo empatado, resultado da Macaca. Renan Mota divide bola pelo alto, buscando João Veras, chega a defesa do Gama, vem Fernandinho, recupera, sai jogando pelo sistema defensivo, solta a bola pro campo de ataque, Kaique tenta dividir com o Juan Renato. Luizão vem na cobertura, recua para Igor Vinhas. Igor Vinhas dominou, levantou a cabeça, perigosamente sai jogando com o Juan Renato. Juan Renato coloca no chão, trabalha com paciência, chama Locatelli, Locatelli é Luizão. Luizão, Juan Renato, Juan Renato vem carregando, Yuri, impaciente, pede pra Ponte Preta avançar.
E a Ponte fica só nisso, por enquanto, trocando passes na defesa, pois não, Lupi? Tem um jogador já conversando lá no banco de reservas com o auxiliar técnico. Acredito que é o Sandro Forner que está conversando com ele. Eu acredito que é o Leonaldi, volante, baixinho ali. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, mas daqui a pouco o Fábio Moreno já pode mexer na equipe da Ponte Preta, porque já tem um jogador no banco em aquecimento. Esse o detalhe, Antônio Lupi, acompanhando pra você nas reportagens Estúdio de Gama e Ponte Preta, 0-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 15 minutos, 15 é o primeiro tempo em Lusiânia. Gama 0, Ponte Preta também 0. Pessoal, lembrando mais uma vez que o Júlio Nascimento está em Lusiânia. Ele está com Antônio Lupi. Você pode nos ver pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Não tem televisão, hein, Ramos? Um abraço pra você. Segura, Júlio. O Robson Pontepretano, o Menegildo lá do São Bernardo, parte de cima. Aldeir do Campo Belo, o Ítalo Ferreira da Cidade Jardim, o Godoy de Valinhos, a família Bernabé. Alô, Daniel Bernabé, Vila Mimosa, diz que vai ser 2-0 Macaca. A Júlia, Rafaela, Bill, Jonathan e a torcida jovem Gilmar e o grande Beto Chibim. Falta marcada para o time do Gama fazer a cobrança. Autorizado, Júnior Alves bateu direto nas mãos de Gorvinhas. Vem para fazer a defesa e fica com ela o goleiro da Macaca. Alteração na Ponte Preta, informando o Lupi. Renan Mota, camisa 20, aparentemente ali com um problema na coxa direita. Já tá indo embora. E o Thales, camisa 98, tá no jogo. A primeira mudança forçada do técnico Fábio Moreno, porque Renan Mota, machucado, já deixa o campo. O Thales, que jogava no Goiás, né, Lupe? Na temporada passada, né? Ele jogou no Brasil de Pelotas, né? Foram poucos jogos, apenas 5 partidas, mas ele pertence ao Goiás. Tem contrato com a equipe esmeraldina. O Thales chegou por empréstimo para a Ponte Preta com contrato até o final da Série B. Pois é, conhece a terra, né? Conhece a terra. Thales, 98 em campo, a primeira alteração forçada do time da Ponte Preta. Na Saci, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Bola no campo de defesa da Ponte Preta. O Renato, ele domina, entrega pela ponta esquerda para Moisés. Moisés vem de primeira tentando toque para Thales. Na primeira participação, deu na canela. Thales não consegue o domínio. Recupera a bola, Macaca, mas com falta. O jogo tá parado, falta marcada. Falta marcada pelo Yuri para cima do jogador Casado. Mais um estranhamento entre o jogador do Gama e o jogador da Ponte Preta e segue a vida. Falta já cobrada pelo time do Gama. Sai jogando pelo campo de defesa. Bola solta no comando para a chegada do jogador que era o Vinícius. Vinícius de primeira, recuando para Igor. Igor enganou o João Veras. Trabalha pelo sistema de defesa agora com Casado. Volante do time do Gama. O Gama tenta escapar da marcação da Macaca que espera o time cantando na metade do campo. João Veras vai apenas cercando os zagueiros do Gama, que ficam trocando passes da esquerda para a direita. Igor entregando agora para o lateral. Júnior Alves na tabela com Gustavo. Puxou para a linha de fundo. Gama vem para ataque. Júnior Alves vai tentar o cruzamento. Deu para trás para Wesley. Invadiu grande área, fez a finta. Chega, Podi. Para desarmar e dar uma bronca geral na defesa do time da Ponte Preta em Lupi. E o Apodi foi preciso no corte, porque o jogador do Gama teria muita liberdade dentro da grande área. E o Apodi pagou geral para o sistema defensivo da Ponte. A bola ficou nos braços do Igor Vinhas, que fez a defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Gama sai jogando pelo campo de defesa. Casado domina, vem pro giro pra cima do primeiro, faz abertura de bola lá lado esquerdo do campo. Casado de primeiro, girou pra Vinícius, ele escapa na marcação. É Igor, o zagueiro do Gama, quem vem pro campo de ataque. Ele tenta atravessar pela ponta direita pra Fernandinho, muito forte o passe. Não chega o lateral do time do Gama, a bola se perde em lateral. Apenas arremesso pra fazer a cobrança o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Yuri vem na movimentação, pede Moisés, recebe o Moisés de costas pro marcador e prefere o passe pra Locatelli. Locatelli de primeira pra Yuri. Yuri recua a bola, solta a bola no comando para a chegada de Juan Renato. Juan Renato para Igor Vinhas. Igor Vinhas sai jogando, trabalha com o Luizão. Fica trocando passes o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Fica com o Luizão e Juan Renato, os dois esperando o tempo passar e o Gama atacar.
Estamos chegando na marca dos 19 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tudo empatado em Lusiânia, no estádio Serra do Lago. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo tempo de defesa. A bola solta no comando pelo lado esquerdo. É para Moisés. Erra o passe, mais um passe errado na Ponte. Moisés dominou mal, entregou de Ignaça para João Vitor, limpa o lance. Passa Kaique, pede no apoio também Gustavo. João Vitor segura, perigoso. Escapou da marcação de mais um jogador. Recua com o sistema defensivo, sai jogando. Bola solta para Vinícius. Zagueiro camisa 13 do Gama entrega a bola com Igor, o capitão, também zagueiro, empurrando na metade do campo, domina João Vitor na ponta esquerda, soltando agora a bola, solta com o lateral Júnior Alves para Gustavo Lila. Gustavo tentou levantamento para Kaique, centroavante do time do Gama, na velocidade, chega Luizão, recupera para o time da Ponte, entrega a bola com a Apodi, coloca Pedrinho para correr, aposta a corrida com o zagueiro do Gama, Pedrinho chega aí, Vinícius, recupera para o time do Gama, vai ser jogado com o goleiro Matheus despacha a bola para o campo de ataque, levanta do jeito que deu, sobe de cabeça a defesa da Ponte com Yuri afasta o perigo, mas não consegue o domínio de bola. Locatelli, a bola volta para o time do Gama no campo de defesa, tenta sair jogando, bola solta pela ponta esquerda do campo de ataque, agora chega com o Wesley de primeira, é para a chegada do Gustavo recuou, entregou para Júnior Alves de primeira para o zagueiro Vinícius, sai jogando com tranquilidade, vai sair jogando o jogador do Gama. Durante o período da face vermelha em Campinas, a churrascaria Sulina vai atendê-lo com segurança e por isso criou o Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o seu pedido delivery sem sair de casa na Churrascaria Sulina. Bola solta pro Gama, Júnior Alves levantou para o campo de ataque, sobe de cabeça a defesa na Ponte. Gama ainda na segunda investida, Fernandinho tentou o cruzamento, pegou na orelha da bola, ela foi para longe. Quase acertando a viatura da Bandeirantes, hein, Antônio Lupi? Não foi feliz o Fernandinho na tentativa do cruzamento pelo lado direito. Pegou mal na bola, jogou ela pela linha de fundo. Igor Vinhas voltando à equipe depois de ficar aí um período em isolamento por conta de uma suspeita de Covid-19. Vai para a cobrança do tiro de meta. Estádio Serra do Lago, porque é uma serra, né, importante, né? Sim. É uma serra, né? Uma serra, uma pequenina serra. E tem um lago. E nesse lago, quando o Antônio Lupo foi fazer atividade matinal, sim, atividade física, sozinho, com máscara. Qual modalidade que é, Lupe? Cooper, sim? Não, é corrida de rua. Corrida de rua? Sim. Qual foi o apuro que você teve? Então, a situação é a seguinte, a volta ali no Parque Ecológico de Lusiânia, ele tem aproximadamente a volta 1,5 km, 1,4 km. Então eu estava dando minhas voltas ali, não vi nada de estranho até chegar na volta de número 6. Quando vi um objeto suspeito em cima da calçada. E aí, o que era? Parecia um jacaré. Mas não era. Não, aí eu fiquei atento, né? Mas quanto tempo você ficou 5 minutos encarando o jacaré que não era jacaré? 5 minutos olhando pro objeto. E quando eu vi, passou uma moça correndo, ela foi embora. E eu falei, não é possível que ela não tem medo do jacaré. Cheguei mais perto, era apenas um tronco de árvore que estava no meio da calçada. E aí a gente quase perdeu o horário do jogo porque o Lupo tava com medo do jacaré, que não era jacaré, que beleza. A bola volta para o time do Gama, pro campo de ataque, domina, tenta Júnior Alves, o levantamento, a bola passa por todo mundo. Mas você acha que era um jacaré grande ou um jacaré pequeno, Lupo, com seu conhecimento? Não, jacaré de porte pequeno. Jacaré de porte pequeno, porque o lago aqui é pequeno, então eu pensei que fosse um filhote ou uma espécie um pouco menor aí de jacaré. Fiquei com medo, 5 minutos olhando. Tinha ganso também, mas graças a Deus, depois a chuva acabou me pegando, mas aí é aventura. Aí depois deu tudo certo, o Gama tem falta pela direita. Esse Antônio Lupe, jogo tá parado, falta marcada pro time do Gama fazer a cobrança, Fernandinho. Agora há pouco tentou o cruzamento, mandou muito longe. Quem sabe na bola parada, chegando a 23 minutos. É um primeiro tempo de jogo. 0-0 Gama e Macaca. Atenção, falta cobrada, levantamento na boca do gol. Desviou na primeira trave, tentou Daniel Alagoano pra fora. Tentou uma puxeta, a bola foi direto pra fora, tiro de meta, Lupe. E o desvio do zagueiro Vinícius de cabeça, que estava posicionado dentro da pequena área. E ele deu leve desvio pro jogador do Gama, que chegou ali numa espécie de voleio, um sem pulo. O Igor Vinhas apenas acompanhou a saída da bola, tiro de meta pro goleiro da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Vamos chegando na marca dos 25 minutos do primeiro tempo em Lusiânia. Ponte Preta 0, Gama também 0. Alô, Sérgio. Olha, tá sensacional a transmissão.
O time da Ponte Preta, vamos chegando a 27 minutos, é o primeiro tempo na Copa do Brasil, 0-0, resultado que beneficia o time da Ponte Preta. Daqui a pouco tem opinião na Bandeirantes, a bola volta pela ponta para Apodi, dominou, girou, soltou para Pedrinho, tocou no comando para João Veras passou dela, afasta a defesa do Gama, tira dali, Ponte Preta no ataque, a bola movimentou, lado esquerdo do campo, é para a chegada do Dauan, tenta o toque de bola, chega, a marcação afasta, tira dali, entrada dura do Casal, nada segundo o árbitro, a bola volta para o Gama, dominou pela ponta esquerda, o Wesley faz a movimentação, entregou, soltou no apoio, Wesley contra a marcação do primeiro, faz a recuo de bola para a chegada do Casado devolveu para João Vitor pela ponta esquerda, recua, sai jogando pelo sistema defensivo, 0-0, trocando passe o time do Gama pelo campo de defesa, Carlos Henrique, o bate pesado, quase 30 do primeiro tempo, 0-0, CH. Esperava mais da Ponte, né, Júlio? Depois do início acelerado, depois a saída do Renan Mota, o time caiu de produção. Nesse momento, o Gama tem mais posse de bola, mas o time da Ponte está jogando muito só pelo lado esquerdo. Eu acho que está faltando também variação, jogar um pouco pelo lado direito. Eu, nesse momento, não gosto da Ponte. Estamos acompanhando a Macaca, estreia da Copa do Brasil. Vale o empate para classificar ou então a vitória da Macaca. João Veras reclama de uma cotovelada, a arbitragem mandou seguir. E os ânimos vão ficando mais exaltados, né, Lupe? É verdade, agora é o Dauan que discute ali com o camisa 5, Daniel Alagoano. Reclama bastante, o Daniel Alagoano finge que não é com ele. Falta em cima do jogador da Ponte Preta no campo de defesa, 0-0. Na Saci tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Um abraço para você que está no YouTube, está no Facebook, você acompanhando pelas plataformas digitais a estreia da Macaca na Copa do Brasil. Grande abraço para você, Bandeirantes. Neste momento, seus olhos e a sua voz para a emoção da Macaca na Copa do Brasil. Ponte Preta vem para o campo de ataque. Bola solta, Locatelli girou para Thales. Thales invadiu grande área, afasta a defesa do Gama, tira dali Vinícius. Na hora de finalizar, o Thales foi cercado. Quase a grande chance da Macaca no jogo, Lupe. Eu tive a impressão que o Thales ficou em dúvida se conseguia finalizar no gol ou encontrava uma outra opção no ataque para finalização. Nenhuma coisa nem outra. Chegou a defesa do Gama e desarmou o camisa 98, que entrou na vaga do Renan Mota, que saiu machucado. Bola fica com o time da Ponte Preta pelo campo de defesa, sai jogando Yuri para Feras, grande bola para Thales, Pedrinho passou, Thales cruzou para Pedrinho, mergulhou, pega o goleiro, mergulha Matheus, fica com ela, quase o Pedrinho chega, Lupe. Se o Pedrinho tivesse ali pelo menos uns 4 centímetros a mais, ele conseguia alcançar a bola no cruzamento do Thales pela esquerda, por pouco a Macaca não abre o placar. Wesley perigoso, levantou para o campo de ataque para Gustavo, falta de ataque, o jogo está parado, marcado o empurrão no campo de ataque do Gustavo Lila. É isso, né, Lupe, o nome dele, né? Gustavo Lila, né? Eu coloquei aqui só Lila. Tava no apelido Lila, camisa 10, eu deixei aqui Lila. Pode ser Gustavo Lila, você fica à vontade. Gente. Né? Porque o nosso companheiro aqui, que muito me lembra, Joel Cardoso, sim, que é o cara que manda, né? Joel Cardoso, você sabe que é o cara que manda. Ele falou assim, é Gustavo Lila, não pode ser Lila. Então vamos de Gustavo Lila. Tem isso aí também. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Apodi domina, afasta o perigo, tira dali, manda a bola para João Veras. João Veras dominou, tocou para Locatelli foi para a finta, para cima do primeiro, falta. Jogo tá parado, falta marcada. E é toda a falta a favor da Ponte Preta. Eu escuto um burburinho assim, uma torcida meio que... Tem torcida aí, Lupe? Não, sem torcida. De onde vem esse barulho aí? Esse barulho vem de alguns membros, né? O pessoal que tá aqui, tem um pessoal da Ponte, tem um pessoal aqui que é do Gama. São apenas as pessoas que estão autorizadas. Trabalhando, né? Trabalhando. Acompanhando aqui o jogo entre Gama e Ponte Preta. Pintou o cartão amarelo, anote aí, camisa meia dúzia, Júnior Alves da equipe do Gama.
jogo tá parado, falta marcada para o time da Ponte Preta, lançamento para Yuri. Yuri perdeu a bola, inacreditavelmente, contra-ataque do time do Gama. A bola volta para Daniel Alagoana, ajeitou para Gustavo, Gustavo de frente pro gol, vai bater, ajeitou, soltou para João Vitor, bateu para fora! Impressionante a desatenção do Yuri agora no contra-ataque do time do Gama, hein, Lupe? Fechou praticamente a defesa inteira da Ponte Preta aberta para o contra-ataque do Gama, que chegou com facilidade pelo lado direito e na entrada da área, o camisa número 8, João Vitor, acabou finalizando. Ela tirou tinta do poste esquerdo do Igor Vinhas, que vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 33 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta e Gama pela Copa do Brasil. A bola volta para Macaca pela ponta direita, domina Dauan. Na metade do campo ele faz o passe para João Veras. João Veras contra dois marcadores que estão pegando o tornozelo do João Veras no jogo, velho. Não é brincadeira não, o João Veras está apanhando no jogo, hein. Olho no camisa 45 da Macaca. A bola volta para Juan Renato. O Juan Renato dominou, tocou para Locatelli. Vini Locatelli fez o giro com o pé direito, entregou, soltou para Podi na ponta direita. Chega antecipando. Recupera o lateral do time do Gama. Recupera, sai jogando com o Júnior Alves. Júnior Alves para Casado. Casado foi obrigado a soltar rapidamente porque tinha o João Veras na cola. Ele toca a bola curtinho, comando para João Vitor. João Vitor pede Casado a devolução. Prefere toque para Vinícius, para Igor. Igor para Vinícius. Zagueiros do Gama trocando passes pelo sistema defensivo. Vai ser jogando com tranquilidade. A bola chega na ponta direita para o time do Gama, pelo campo de defesa, a bola solta no comando agora para Kaique. Kaique tenta o toque de bola, chega Juan Renato na antecipação, desarma Juan Renato para Igor Vinhas, colocou Juan Renato na fogueira, se atrapalhou e foi obrigado a mandar a bola para longe. Mas justiça seja feita agora com o Juan Renato, que o Igor Vinhas colocou ele na fogueira e tem jogadores sentindo, Lupe. É o Vini Locatelli que tá mancando ali e também tem um jogador do Gama, camisa número 13, o Vinícius. O zagueiro tá agachado, o árbitro vai conferir o que está acontecendo com o jogador do Gama. E o detalhe é que o Igor Vinhas pediu desculpas pro Juan Renato, que realmente colocou ele numa situação bem delicada. O Gama tem arremesso lateral. Fernandinho vai pra cobrança. Já te colocaram numa situação delicada em algum momento, Lupe? Pelo menos umas 4 vezes na última semana. A bola vai sobrando pro time do Gama em lateral pela ponta direita. Lá vem Fernandinho, entregou, soltou para Daniel Alagoana, invadiu grande área, chega Locatelli para fazer o corte. Kaique pega o rebote, deu para Fernandinho. O Fernandinho, cara. Ele vai conseguir, ou não, né? Mas é o segundo cruzamento que ele tentou, o segundo que ele isola, apenas o tiro de meta marcado para Ponte Preta fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. 35 minutos, é o primeiro tempo pela Copa do Brasil em Lusiânia, Terras Goianas. Ponte Preta 0. Gama também 0, Edu. É o jogo do rádio, não tem TV, também não sei porquê, mas é só no rádio. Alô, Leonardo, o Léo do Pão de Açúcar do Cambuí, hoje com a esposa Hélida e os filhos Cauã e Iago. Obrigado, hein, Enel? Valnei Matheus, CDHU São Martim, tá no trabalho, escondido, ouvindo a Bandeirantes aqui, beleza? Carlos Henrique de São Paulo, diz que vai ser 2-0 Ponte. Alô, professor Milton do Handball do Patrulheiro, o pessoal da Macacada da Escadaria. O nosso muito obrigado. O Morro da Fumaça, lá em Santa Catarina, o Rômulo Aguiar, Alexandre Moreno do Nóbrega, o Edson, Vinícius e Lucas de Hortolândia. Pessoal, muito obrigado, hein? Alô, Júlio Nascimento, o som está ótimo! Prossiga! Bandeirantes. Valeu, Edu, abraço pro Donizete, tá ouvindo também a Bandeirantes, grande abraço pra você. Só mandar aí o WhatsApp, no YouTube, os canais de comunicação com o Edu tá ali garimpando, anotando, toda a rapaziada acompanhando. É jogo do rádio, é jogo da Bandeirantes. E agora tem falta o time da Macaca. Mais uma falta para a Ponte Preta fazer a cobrança, Lupe. Mais uma falta pelo lado esquerdo do ataque da Ponte Preta. O Yuri, camisa número 16, que ajeita para a cobrança. Luizão tá chegando ali, conversa com o Pedrinho. O Juan Renato, o João Veras, o Apodi é o cara da recomposição, o último jogador da Ponte Preta. Tem falta, Macaca, vem bola na área do Gama. Momentos de grande expectativa. Falta marcada para a Ponte. Yuri, autorizado, vem para levantar a bola na grande área. Yuri levantou na boca do gol para Luizão. Afasta, tira a defesa do Gama, afasta, tira
perigo. A bola volta para Locatelli, tentava o giro, buscando jogada pelo lado esquerdo do campo, foi desarmado. Contra-ataque para o time do Gama, 4 contra 4. Lançamento do João Vitor para o Wesley. Apodi, incansável Apodi na recuperação. Deu de primeira para Thales para João Veras. Ele faz o recuo para Dauan, de trivela para Pedrinho. Vai botar para correr, chega. Fernandinho vem na cobertura, recua com o zagueiro, goleiro Matheus. O goleiro Matheus quase se atrapalhou. A bola bateu na grama, bateu na canela de despacho do jeito que deu. Conserta o lateral esquerdo do Júnior Alves. Júnior Alves domina para o time do Gama. Prende, espera a recomposição do sistema defensivo. Entrega agora com Vinícius. Vinícius, o zagueiro, entregando para Igor, o seu companheiro de zaga. A bola volta para Casado. Casado tem liberdade. Ele vem para o toque de bola para o time do Gama, que vem para ataque agora lado direito do campo com Fernandinho, lateral, que vai se aventurando como um ponta. Fernandinho tem liberdade para trabalhar a bola para o campo de ataque. A Ponte Preta cercando de longe. Ele prefere voltar com João Vitor. João Vitor faz a finta. Ele vem por dentro, solta a bola para Igor. Igor para Vinícius, para Igor, lado esquerdo do campo. Júnior Alves pedindo bola. É para ele o toque. Gustavo Lila se apresenta, prefere para João Vitor. João Vitor dominou, levantou a cabeça, passou na diagonal, pediu Wesley. João Vitor ainda ele prende bola, jogador habilidoso para Gustavo Lila. De primeira para Kaique, de frente pro gol, para Gustavo, invadiu grande área, ajeitou, tocou para Daniel Alagoano, bateu na casinha. Dos 38 minutos do primeiro tempo. Jogada trabalhada, de pé em pé. Gustavo para Wesley, para Kaique, para Daniel. Tudo isso na grande área da Ponte Preta. A bola chegou na direita, livre, tranquila, pro Daniel Alagoano meter o pé e mandar pro fundo da casinha de Gorvinhas. 38 minutos do primeiro tempo. Gama sai na frente, 1-0. Daniel vai à rede. Macaca sai em desvantagem, Luziana. O detalhe do gol da Bandeirantes é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta do espaço que teve o time do Gama na intermediária da Ponte Preta, trocando passes. Aí o jogador do Gama fez o pivô pro Kaique, que é grandalhão, usou o corpo e viu a entrada do Daniel Alagoano pelo lado direito com liberdade, sem marcação. Ele chegou batendo pro fundo da rede, sem chances pro Igor Vinhas. Daniel Alagoano, camisa 11, abre o placar aqui no estádio Serra do Lago. Tá no placar aqui do estádio. Gama 1, Ponte Preta 0. Ponte Preta em desvantagem, um contra-ataque avassalador do time do Gama, depois de mais um erro de passe no campo de ataque da Ponte Preta em Carlos Henrique. Gama 1-0, Gama na frente, CH. Vários jogadores estão como figura decorativa dentro do campo, né? O Pedrinho é um deles, por exemplo. O Vini Locatelli, que tem a obrigação de armar o time, arma e arma muito mal. Arma mais contra-ataque do que propõe jogo. O caminho é pelo lado esquerdo, mas a Ponte erra demais. Não gosto da Ponte, já tinha falado que não estava gostando na minha participação anterior a essa. E realmente agora, além de correr atrás do empate, agora é a hora de colocar os nervos no lugar. É um momento de muito perigo. O Gama está na frente 1-0, é um time limitado. Só que agora é a Ponte que vai ter que tomar a iniciativa do jogo, de verdade, para tentar empatar. 1-0 para o Gama e até agora eu diria que é um resultado correto, viu, Júlio? Porque a Ponte não fez por onde fazer gol. Detalhe, Carlos Henrique, o bate pesado analisou para você. Gama em vantagem, 1-0, gol marcado pelo Daniel. Detalhe no ar, Lupe. Pouquinho antes do gol do Gama, jogadores do banco de reservas da Ponte Preta estavam iniciando o trabalho de aquecimento. Depois que tomou o gol, um trabalho um pouco mais forte dos reservas da Macaca. Ponte Preta em desvantagem na Copa do Brasil. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos jogados no primeiro tempo na Copa do Brasil em Lusiânia agora. Gama 1, Daniel Alagoano marcou, Ponte Preta 0, Edu. Alô, João do Cambuí, metendo a boca na macaquinha aqui, né? O Douglas Jesus, lá do São Bernardo, Lucas Maciel, mandando um abraço para o Lupe. E o Marcelo, lá de Paulínia, está no trabalho. Meus amigos, estamos no YouTube, hein? Rádio Bandeirantes Campinas. O som está ótimo. Oi, Júlio Nascimento, prossiga. Valeu, Edu, na retaguarda da Bandeirantes. E já uma preocupação, né, Lupe, nesse momento, é com calor, né? A gente falava bastante sobre como oscila
aqui a questão do clima em Lusiânia. Neste momento, um forte sol tomando conta do estádio Serra do Lago. E as nuvens mais fortes, aquelas nuvens mais pesadas que estavam aqui ao entorno do estádio Serra do Lago, elas já foram embora. O céu com algumas nuvens, mas a gente percebe ali o azul já tomando conta e o sol forte em cima dos jogadores aqui na cidade de Lusiânia. Alô, Pedro Marques, alô, Samuca Fidelis, ouvindo a Bandeirantes, acompanhando a Macaca, torcendo pela virada na Nega Véia. A bola volta pro time da Ponte Preta pelo campo de defesa, domina Dauan de trivela de primeira pra Podi, pela ponta direita, Podi, o Papaléguas, colocou na frente, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem não deu, hein? A arbitragem não deu falta pra cima do Apodi, fica na reclamação, camisa 22. E fica lá estendido no chão, agora sim vai se levantando a Apodi para sair jogando. O craque do jogo ganha prêmio na Rádio Bandeirantes. Durante o período de fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina vai te atender com segurança. E por isso criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online. Acesse aí, sulinachurrascaria.com.br/menu. sulinachurrascaria.com.br/menu. E você tem todo o cardápio completo para fazer o seu pedido. E pode ser feito também pelo WhatsApp, hein? Você pode ligar e mandar uma mensagem para esse número aqui, ó. 3258-1970. Retire o seu pedido sem sair do carro. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo campo de ataque. Yuri tenta fazer a finta, chega rasgando Casado. Casado coloca a bola para fora. Eu vou te falar um negócio, a minha expectativa, viu, Lupe? É que o Casado canse no segundo tempo, porque você sabe como que é a vida de Casado, né? Começa bem, depois cansa, né? Cansa. Vai você, lançamento para Gustavo Lila, chega Igor Vinhas para fazer o corte, afasta o perigo dali. Mais um erro de passe, mais um contra-ataque para o time do Gama, hein, Lupe? É isso que eu ia destacar, a quantidade de erros de passe da Ponte Preta nesse primeiro tempo. Foi assim que saiu o gol do Gama, o contra-ataque e a jogada bem trabalhada no ataque, mas a Ponte erra muitos passes e dá o contra-ataque para a equipe do Distrito Federal. A bola volta para o time do Gama, sai jogando pelo campo de defesa, Casado. Na afasta dali, tira o perigo, o Juan Renato vem na cobertura, afasta o perigo para a Ponte Preta, coloca a bola para a lateral. Ponte não consegue trocar passes. Em Lusiânia, muita dificuldade da Ponte em movimentar o jogo. A bola volta para o Gama na movimentação, agora para o campo de ataque. João Vitor acelerou, tocou para Júnior Alves. Júnior Alves colocou na frente, puxou para a linha de fundo, Apodi na cobertura, cruzou por baixo. Luizão afasta, tira dali. Luizão tira o perigo. Ele mergulha, afasta com o pé direito, coloca a bola para a lateral para o time do Gama fazer a cobrança. Já cobrado, vem para o campo de ataque. O Gama tocou na ponta esquerda, a bola solta para Júnior Alves de primeira para Wesley. O Gama troca passes pelo campo de ataque com muita facilidade. O Wesley puxou para o fundo contra a marcação de dois jogadores. Chega Apodi. Acaba com a brincadeira, Apodi coloca a bola para fora. Lateral ou escanteio, Antônio Lupe? Foi lateral, a bola saiu ali na linha lateral, bem próxima ao escanteio, mas o árbitro pegou apenas a saída da bola pela linha lateral. 45 minutos é o primeiro tempo. Gama 1-0 para cima da Ponte Preta. Daniel Alagoano marcou o primeiro gol aos 38 da primeira etapa. Gama vem para ataque, bola solta pela ponta esquerda. Tenta o levantamento, chega a marcação, Apodi, coloca a bola para fora. E assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto com Itu Pinheiro. No oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Ponte no ataque, Locatelli girou para Pedrinho, fez a finta, falta perigosa para a Ponte fazer a cobrança, Lupe. Na intermediária do ataque da Ponte Preta, o Pedrinho recebeu a bola, foi fazer o giro, mas o defensor do Gama não permitiu. A falta é um pouco longe, mas dali o Yuri pega bem. Tem o Thales que também pega bem na bola. É falta que leva perigo para o gol do Matheus, que já orienta a sua barreira com 4 homens. Atenção, momento de grande expectativa em Lusiânia. Falta marcada para a Ponte Preta, uma verdadeira conferência para saber quem vai bater a falta, como destacado agora pelo repórter Antônio Lupe. Gama em vantagem, 1-0, gol marcado pelo Daniel Alagoano. Resultado que vai desclassificando a Macaca, que precisa no mínimo de um empate para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Falta marcada para a Ponte.
tomando distância Pedrinho, com ele próximo também o Locatelli, Moisés na bola também, Pedrinho com todo o jeitão de quem vai pra bola, autorizado, Pedrinho bateu na barreira, a bola explodiu, bate no jogador do Gama, volta com Moisés, Moisés acelera pela ponta esquerda, 46 minutos do primeiro tempo, o Renato divide mal, a bola voltou pro Gama, lançamento em profundidade, dominou, Kaique na ponta, o Renato na recuperação, desarma, a bola volta para Igor Vinhas, foi Guerreiro agora, o Renato para recuperar, Igor Vinhas coloca a ponte no ataque, a bola solta para João Veras, falta marcada para cima do João Veras, tem pressa a Macaca para fazer a cobrança. Time do Gama impede, a Macaca sai jogando com velocidade. Bola solta com Locatelli. Locatelli faz a cobrança, toca a bola pela ponta esquerda, volta no apoio para a chegada do Moisés. Moisés para Yuri, Yuri tocou no comando para Locatelli. Locatelli faz a movimentação, perdeu a bola na sequência lateral, marcado para o Gama. Mais um erro do Locatelli, muito mal no primeiro tempo. Mais um erro de passe da Macaca no campo de ataque, 47. Estamos a critério do árbitro neste primeiro tempo. Muito forte neste momento, sol em Lusiânia. E aponta o centro do campo, o árbitro termina o primeiro tempo. Gama 1. Daniel Alagoano marcou aos 38 no primeiro tempo. Ponte Preta 0. Vem aí o intervalo na Bandeirantes. Vem aí o comando de Edu Pinheiro. Ei, macaquinha safada, hein? Meu Deus do céu, jogando lá em Lusiânia contra o Gama, a Copa do Brasil. Por aquilo que eu observei na narração, o único chute que foi entrou. Gol do Daniel Alagoano a 38 minutos. A Ponte teve chance com Moisés e Renan, tabelando a 11 minutos, chutou pra fora. O Pedrinho agora acabou de girar, sofreu uma falta, mas não aproveitou, né? Foi cobrar falta. Ô, Lupe, mas o Pedrinho cobra falta, Lupe? Mas o que é isso, Lupe? É difícil, né, Edu, a gente destacar quem são os cobradores, né? Eu falei do Thales, destaquei o Thales, o Yuri, porque na temporada passada o Thales cobrou algumas faltas pelo Brasil de Pelotas, tem essa característica, e o Yuri também era o responsável pelas bolas paradas. A gente não tem acesso aos treinamentos, confesso que não posso falar aqui se o Pedrinho treina ou não falta, porque a gente não tem acesso, mas foi ele quem foi pra bola. Pegou mal, pegou na barreira e desperdiçou uma chance clara da Ponte de tentar empatar o jogo. Na saída de campo, Edu, só para destacar aqui, eu percebi o Apodi muito nervoso, saiu isolado, não conversando com ninguém, mas fazendo vários gestos. Na saída de campo do lateral direito, o jogador mais experiente, né, com a ausência do Camilo, que está se recuperando do Covid-19. A Macaca vai perdendo e vai se despedindo da Copa do Brasil. 1-0 para a equipe do Gama na primeira etapa, Edu. Um abraço pro Emílio Canelato, a Lígia, Andréia. Ô, turminha boa, saudade de vocês, viu? Segura, Emílio, grande Emílio, Lígia, Andréia, Alexandre do Dic 6, Grupo Ponte Pretanos Evangélicos. Olha, dá uma rezada aí, gente. Vamos dar uma reforçada na reza aí. Alô, o Ronaldão também, o Edson do 7808, o Mário de Hortolândia. A Ponte joga, vem comigo aí, o Lupe. A Ponte joga com Igor Vinhas, retornando ao gol. Apodi, Luizão, Juan Renato e Yuri. Dauan, o Vini Locatelli. Começou com Renan Mota. Aos 16 minutos, saiu Renan Mota. Entrou o Thales. O Thales está fazendo a sua estreia. Estava no Brasil de Pelotas. E o ataque com Pedrinho, Moisés e João Veras. Agora esse banco da Ponte, um banco exótico aí, Lupe. Detalhes do banco da Ponte, por favor. Vamos lá, Luan, camisa número 12, que era o titular. Passou pela base do Corinthians, Bragantino, pelo Sub-23 da Macaca. E ocupou recentemente a meta titular com a ausência do Igor Vinhas. O 13, o Thiago Lopes, que é zagueiro formado na base. O 15, o Marco Júnior, que veio do São Paulo, ainda não estreou com a camisa da Macaca. O Leonaldi, formado nas categorias de base com a 18. O Robinho, que também é um jovem atleta, 19 anos, da base da Ponte Preta, hoje relacionado pela primeira vez. O Jean Carlos, camisa 26, lateral esquerdo, também da base. Papa Faye, 27. 34, o Anderson, que é lateral esquerdo, mas também atua na direita. 39, o Igor Maduro. O Anderson é também com passagens pelo Sub-23 da Ponte Preta. Igor Maduro com a 39, formado na base. O Barreto com a 75, voltando ao time. Bruno Michel com a 90, que atacante foi contratado em 2000. Bruno Michel, que veio do Figueirense, já jogou também. Mas as novidades é Robinho. Nunca vi Robinho, rapaz. É meia, tem 25 anos. Não me lembro de Robinho e esse Anderson. Robinho, número 19, e o Anderson, número 34, né? Muito bem, intervalo, a Ponte perde, 1-0, vence o Gama, o gol marcado por Daniel Alagoano. Lembrando que esse é o jogo do rádio, hein? Estamos em Lusiânia,
com a nossa equipe lá, viajaram ontem, chegaram ontem à noite, então, por que não tem TV, eu também não sei, tá? Não sei por que não tem TV, mas o importante é que a Bandeirantes transmite para você. Agora 16h22, daqui a pouco o CH participando conosco. Vamos aos principais lances desse primeiro tempo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Só nesta quarta-feira, confira as ofertas sensacionais do Hortifruti do Iga Atacado. Produtos fresquinhos e selecionados toda terça e quarta-feira. Laranja pera, somente R$ 2,69 o quilo. Cenoura, apenas 98 centavos o quilo. Alho a granel, só R$ 1,79 cada 100 gramas. Tomate e salada, somente R$ 2,79 o quilo. Ofertas válidas somente hoje, 10 de março. Pague suas compras com seu cartão VR Alimentação. Acesse iga.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. João Vitor dominou, levantou a cabeça, passou na diagonal, pediu Wesley. João Vitor ainda ele prende bola, jogador habilidoso para Gustavo Lila, de primeira, para Kaique, de frente pro gol, para Gustavo, invadiu grande área, ajeitou, tocou para Daniel Alagoano, bateu na casinha! Daniel Alagoano na marca dos 38 minutos do primeiro tempo. Jogada trabalhada, de pé em pé. Gustavo para Wesley, para Kaique, para Daniel. Tudo isso na grande área da Ponte Preta. A bola chegou na direita, livre, tranquila, pro Daniel Alagoano meter o pé e mandar pro fundo da casinha de Gorvinhas. 38 minutos do primeiro tempo. Gama sai na frente, 1-0. Daniel vai à rede. Macaca sai em desvantagem, Luziana. O detalhe do gol da Bandeirantes é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta do espaço que teve o time do Gama na intermediária da Ponte Preta, trocando passes. Aí o jogador do Gama fez o pivô pro Kaique, que é grandalhão, usou o corpo e viu a entrada do Daniel Alagoano pelo lado direito com liberdade, sem marcação. Ele chegou batendo. Muito bem, Lupe, esse foi o gol do Gama, 38 minutos, estamos no intervalo aqui, 1-0 Gama, mas olha, a Ponte perdeu. A maior oportunidade da Ponte foi há 11 minutos com Moisés e Renan Mota, hein, Júlio? A Macaca veio para ataque, João Veras lançado, foi na força, João Veras deu certo para Renan Mota, passou, voltou para Moisés, limpou para Renan Mota, para Moisés, vai fazer o gol, bateu para fora! Moisés na tabelinha, ele, Renan Mota. Era só fazer o gol, a bola foi pra fora, Lupe. De perna esquerda, tabelou com o Renan Mota pelo lado esquerdo do campo e ficou de frente com o goleiro Matheus. Só que na hora da finalização, pegou mão na bola, ela se perdeu pela linha. Moisés, você chutou uma na trave no Corinthians, finalzinho, poderia ter sido gol de empate, agora tava 0-0, perdeu Moisés. Olha, outra chance foi a 30 minutos o Thales. O Thales que entrou no lugar do Renan Mota, fazendo a sua estreia, veio do Brasil de Pelotas. Mas na hora de finalizar, oi, Thales. Ponte Preta vem pro campo de ataque. Bola solta, Locatelli girou pra Thales. Thales invadiu grande área, afasta a defesa do Gama, tira dali Vinícius. Na hora de finalizar, o Thales foi cercado. Quase a grande chance da Macaca no jogo, Lupe. Eu tive a impressão que o Thales ficou em dúvida se conseguia finalizar no gol ou encontrava uma outra opção no ataque para a finalização. Esses dois lances aí do Moisés a 11, do Thales a 30, estava 0-0. Mas enfim, a Ponte está perdendo. Nosso muito obrigado pela sua audiência. O nosso WhatsApp é o 971021493. E na sequência, a gente troca uma ideia com o CH e com o Júlio Nascimento, 16 e 26.
Copa do Brasil 2021. A melhor transmissão de futebol com a melhor equipe esportiva do interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta estreia na Copa do Brasil edição 2021. Vai enfrentar o Gama do Distrito Federal, às 15h30 no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, Goiás. Gama e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. A vacinação em São Paulo segue o calendário por idade. E para agilizar, quando chegar a sua vez, faça o seu pré-cadastro na campanha vacinajá.sp.gov.br. A vacina salva vidas, mas não se esqueça da máscara, do distanciamento e do álcool em gel. Cadastre-se já. vacinajá.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. O pessoal bravo aqui, o José Luiz aqui metendo a boca. Será que o Gama está jogando a camisa do Aparecidense? Aparecidense de tristes lembranças. Oi, CH, o Gama vence 1-0. Os seus apontamentos, por favor. Essa história aí de Aparecidense é bom esquecer, né, Edu? Porque foi um grande vexame, né? Talvez o maior dos últimos tempos. E a gente não quer que repita, né? Pelo amor de Deus, não pode acontecer. Ele tem que mexer no meio-campo. De novo, o Vini Locatelli. O time da Ponte não consegue fazer essa bola passar pelo meio-campo. É só ligação direta. Então tem 3 opções aí para o segundo tempo interessantes. Barreto, não sei a condição física dele. Eu acho que o Léo Naldi pode ser uma opção interessante, porque ele entrou bem contra o Corinthians. E tem o Marcos Júnior, que veio do São Paulo. Ele veio a pedido do próprio Fabinho. Então precisa melhorar a saída de bola. Para frente, no ataque, tem pouca coisa para poder fazer. Tem só o Bruno Michel, que na última partida entrou no lugar do Pedrinho, entrou muito mal. E o Papa Fayet. Para entrar esses dois, deixa o Pedrinho. Então, para mim, o caminho é melhorar o passe da saída de bola. Já que o Gama veio marcar com linha baixa, abaixo do meio-campo, atrás do meio-campo, tem que fazer essa bola, quando inicia a jogada no volante e no segundo volante, ela circular com um pouco mais de rapidez e de precisão. A Ponte errou muitos passes no primeiro tempo. Tem que apagar o que aconteceu no primeiro tempo, colocar os nervos no lugar e empatar rápido o jogo para não se complicar, Edu. Vamos lá, pois não, Lupe? Rapidinho, a Ponte está voltando aqui para o segundo tempo, aquela rodinha, né? E eu percebo o Luizão, que também é um dos líderes do elenco, ele conversa ali com um tom bem ríspido, forte, gesticulando para os outros jogadores, cobrando. Eu tô relatando o que eu tô vendo nesse momento. Luizão numa rodinha de jogadores da Ponte, chamando a atenção, apontando para a cabeça, e agora sim os jogadores vão se posicionando. Mas destacar aqui a bronca e como o Luizão gesticulou para esses jogadores. A Ponte aparentemente volta com a mesma formação do primeiro tempo, com a exceção do Renan Mota, que saiu aos 19, né? Acredito que foi esse o tempo da substituição, para a entrada do Thales. O restante, a equipe é a mesma que terminou o primeiro tempo, Edu. Marcos Carvalho, do 83-83, na bronca com a Macaca também, com o Fabinho. O uniforme da Ponte hoje qual é, Lupi? Todo de branco, camisa branca, short branco e os meiões brancos. O Gama tá todo de verde. Camisa verde, shorts verdes e meiões verdes. Que fase a Ponte, hein? Mas que coisa, Pedrinho cobrando falta, José Roberto Pussi. E o Camilo, hein, Lupi? Camilo, ele ainda está em isolamento, né? O Camilo, o Ryan e o Pedrão. Os 3 devem retornar na sexta-feira. E aí você me pergunta, mas eles ficam à disposição para o jogo contra o Botafogo? Tudo vai depender da situação clínica e física dos jogadores para saber se eles estarão ou não à disposição do Fábio Moreno. Mas sexta-feira termina ali o prazo de isolamento. Vão realizar novamente um exame para saber se não estão mais com o Covid-19. Paulo da Chácara da Barra, na bronca também com a Macaca. Agora no segundo tempo a Ponte tem caído fisicamente, né, Lupe? Fica de olho aí, viu, Lupe? Desculpa, Edu, cortou. Não, é que a Ponte no segundo tempo tem caído fisicamente, né? Tem caído fisicamente, exatamente, né? E vale destacar também porque a Ponte divulgou que alguns profissionais da comissão técnica também foram diagnosticados com o Covid-19
E no aquecimento eu não vi o Juvenilson, né? O Juvenilson Souza. Então eu acredito que ele é um dos membros da comissão técnica que também está em isolamento. Ao todo foram quatro profissionais que também estão aí cumprindo o isolamento. Resultado que foi divulgado antes do jogo contra o Corinthians. E como é que tá aí, Lupe? Vai começar? Tá arrumando a bola no meio de campo? O Gama voltou? O Gama tá voltando agora, o goleiro tá ali no trabalho de aquecimento. O árbitro já pediu pro preparador de goleiros deixar o gramado, a ponte já tá pronta, vai dar o pontapé inicial na segunda etapa com o João Veras, tá tudo pronto, Edu. Vai começar no segundo tempo, é o jogo do rádio, não tem TV, e o show continuar, por enquanto o Gama 1.0, é com ele, a La Jovem Bandeirante. Júlio Nascimento. Sérgio Eduardo Pinheiro comandou o intervalo na Bandeirantes para Gama 1, Ponte Preta 0. Segundo tempo será iniciado, a Ponte precisa pelo menos do empate para avançar a segunda fase da Copa do Brasil. Jogo de R$600 mil. Autoriza o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte, tradicionalíssimo da Bandeirantes. A bola vai sobrando com o Apodi, sai jogando para o time da Macaca pelo campo de defesa, entrega a bola com o Juan Renato. Juan Renato dominou, girou, soltou essa bola no comando de apoio para a chegada do Luizão. Luizão de primeira faz o passe para a chegada do Moisés. Moisés colocou para João Veras, falta nele. O jogo tá parado, é falta nele. Falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança, Lupe. Do jeito que o João Veras gosta, usou o corpo, fazendo ali uma espécie de um pivô, e a falta veio. O árbitro em cima do lance marcou a falta em cima do camisa 45 da Macaca. Tá usando esse número por conta do Balotelli. O João Veras é fã do Balotelli, tá lá dentro da área. É falta pra Macaca bater. Mas a disposição física do João Veras tem chamado a atenção, né? Ele tem enfrentado os adversários usando o corpo, né? Isso é muito interessante. É algo que tem que ser desenvolvido mesmo no camisa 45 da Macaca. Lá vem a Ponte. Yuri, autorizado, levantou a boca, ligou na marca do pênalti, afasta a marcação do Gama, tira dali. Contra-ataque do Gama é o perigo. A bola volta para João Vitor. Acelerou, tocou para Wesley no mano a mano contra a Podi. A Podi dominou, girou, tocou por dentro para Daniel. Afasta, chega a defesa na cobertura. Recuperando o Vini Locatelli, sofrendo a falta. O jogo está parado. Vai sair jogando pelo campo de defesa o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. A bola só fica com o Yuri. Yuri tem a Locatelli. Locatelli domina. Vem carregando para Macaca. Locatelli faz o passe para Yuri pela ponta esquerda do campo de defesa. Toca a bola com Luizão. Luizão na ponta direita. Carrega. Pede a Podi pela ponta. A Podi abre os braços. O Luizão segura. Toca por dentro para Dauan. Para Luizão. Faz o passe de segurança. Luizão vem por dentro na passagem do Juan Renato. O Renato dominou, girou, vem para o campo de ataque na ponta esquerda para Moisés. Toque muito errado agora do Juan Renato. Todo torto, Moisés não consegue domínio e a bola fica pelo campo de defesa do time do Gama para sair jogando com tranquilidade. Defesa, bola solta no campo de ataque, vem na movimentação Fernandinho. Fernandinho levanta a cabeça, tenta o toque de bola, a bola vem por dentro para Kaique. Kaique faz a finta, chega a marcação, manda a bola para longe. Só repetindo então, Lupe, a Ponte Preta sem mudanças, o Gama também sem mudanças. Exatamente, a Ponte é a mesma que terminou o primeiro tempo e o Gama também é a mesma equipe que começou a partida. Nenhum treinador mexeu na equipe no intervalo. Antônio Lupe com os detalhes aqui direto de Lusiânia. É onde está acontecendo a Copa do Brasil. Ponte Preta e Gama 1-0 para o time Candango. A bola volta para o campo de ataque do time do Gama. Tenta o levantamento para Kaique, tenta ludibriar o árbitro. E tem uma reação aqui da comissão técnica do staff do Gama, mas de fato se jogou camisa 9 Kaique, não foi nada. A bola volta para Macaca. Locatelli pressando melhorar os passes do segundo tempo. Toca a bola com Yuri. Yuri faz a movimentação, escapa na marcação do primeiro. Toca a bola com Moisés. Moisés faz a pinta, deu certo, tocou para Yuri, profundidade. Se chegar perigo, chega a defesa antes dele. Vem para a recuperação Vinícius, o zagueiro faz a proteção, manda a bola para fora. Sai apenas lateral. E agora o árbitro deu uma bronca geral ali no sistema defensivo do time do Gama, hein, Lupe? É porque os jogadores pedem cartão amarelo, porque a bola saiu pela lateral, mas ele marcou a falta do Yuri em cima do Vinícius. O Vinícius queria o cartão pro Yuri, o árbitro bateu no peito e falou: quem manda aqui sou eu, falta pro Gama. 3 minutos do segundo tempo, 1-0 Gama, gol marcado pelo Daniel Alagoano. A bola volta pra Macaca, Locatelli, dominou, girou, tocou pra Dauan, enxergou, tocou pra Thales com liberdade, contra-ataque da Macaca em velocidade, a Podi passou pela ponta direita, é pra ele toque, a Podi dominou, levantou a cabeça, cruzou pra Balotelli não, pro João Veras. Você fica falando de Balotelli aí, ó.
Entrou no meu psicológico agora. A bola volta para o campo de ataque, para a chegada do jogador da Macaca. Locatelli dominou, girou, soltou para Dauan. Dauan de primeira para Apodi. Apodi vem na movimentação para cima do primeiro, devolveu, soltou para Dauan. Dauan na ponta, vai tentar a inversão para Moisés. Está com extrema liberdade lá do esquerdo do campo. Moisés, a bola não chega. Afasta a marcação do time do Gama. Volta para Locatelli, Locatelli para Moisés. Moisés para Locatelli. Adiantou, tentou o passe para Pedrinho. Chega a defesa do Gama, tira João Vitor. Completa, afasta o perigo, tira dali. A bola volta limpa para o centroavante do Gama no contra-ataque. Kaique, ele faz a inversão da direita para a esquerda nos pés do Wesley. O Wesley prefere tocar, recupera, ganha tempo. O time do Gama vai administrando, tem vantagem, vai vencendo por 1-0. Gol marcado pelo Daniel. João Vitor domina na metade do campo, sai jogando com Casado. Casado faz a finta para cima do primeiro, foi pressionado pelo Veras. Ele prefere o toque, recua, sai jogando com Vinícius. Vinícius domina para o time do Gama. Ele entrega a bola com Casado. Casado faz a abertura de bola pelo lado direito do campo. Chega a marcação, Yuri recuperou, tocou para Veras. Vem Ponte 4 contra 4. Veras dominou, passou pela ponta esquerda, tocou para Moisés, foi para o solo, pede a falta, o árbitro deu. Leva as mãos no rosto o jogador da Macaca e vai pintar cartão na partida contra o time do Gama, Lupe. O Fernandinho, camisa número 2, que estava ali na marcação do Moisés. O Moisés pôs a bola para frente, tentou ali na corrida, mas tinha um braço ali do Fernandinho e o árbitro viu e marcou a falta para Ponte Preta, lado esquerdo, e mais um cartão amarelo no jogo para o Fernandinho, camisa número 2. É falta para Macaca. Falta marcada para Ponte Preta fazer a cobrança. Vem para o campo de ataque a Macaca. Na Saci tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Recebi aqui um apoio, muito obrigado, porque a gente aqui tá distante. O cartão foi pro 10, tá? Foi pro Lila e não pro Fernandinho. Falta pra Ponte. Falta marcada, Yuri cobrou na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Impressionante, Dauan sempre presente na bola aérea, testando com muito perigo, Antônio Lupe. Dessa vez foi o Luizão, camisa número 3, que estava ali bem em cima da risca da pequena área, fez o movimento com a cabeça, mas mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Matheus. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima para agilizar o seu orçamento. Pode mandar sua mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp 97102-1493. Edu Pinheiro estará registrando a sua participação aqui no WhatsApp da Bandeirantes. Oi, Lupe. Enquanto a bola rola ali, o jogo tá parado, a Bandeirantes dá o show. Exatamente. Eu tenho alguns abraços aqui. Vai você depois desse ataque do Gama. A bola volta para o time do Gama, tenta sair jogando pelo meio com o Gustavo. Chega Luizão na cobertura, recupera para o time da Ponte. Ele sai jogando com o Juan Renato. Tem pressa Macaca, o Juan Renato aberto pela ponta esquerda, vem com o Yuri. Yuri dominou, Moisés vem para finta, para cima dele. É para ele o toque. Yuri para Moisés, para Yuri. Opa! Dividida forte na metade do campo. O árbitro me parece um pouco com dúvida se falta pró ou contra a Ponte Preta, hein, Antônio Lupi? E os dois jogadores que acabaram ali se chocando estão caídos da Ponte Preta. Não consigo identificar aqui de longe, acredito que foi o Yuri. É o Yuri com a 16. E o Casado. 5, camisa número 5. Os dois estão caídos, o árbitro chega ali próximo ao Yuri, olha para ele, mas não faz nenhum sinal. Acredito que ele vai dar a falta a favor da equipe do Gama, a falta do Yuri. Muito bem, o jogo está parado, então atendimento neste momento para o Yuri, jogador da Macaca, e cartão amarelo para ele. Isso. É isso, né, Lupe? Isso, 16, Yuri recebe cartão amarelo, é o primeiro jogador da Ponte que recebe cartão amarelo no jogo. Beleza, e seus abraços? Vamos lá. Registrá-los. Manda um abraço pro Samuel, que está aqui na audiência, mandando mensagem. Fala, assessor de imprensa, está sempre acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes. O Dani Pança, apresentador dos Donos da Bola Brasília, da Band, também está na audiência. Mandar um abraço também aqui para o pessoal, para Thaís Lucas, também está acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes, direto aqui do estádio da Serra do Lago. Thaís Lucas, é que você falou que joga mais que muito jogador por aí, Lupe? Muito, mas muito mais. É isso aí, apoio ao futebol feminino sempre, sempre, sempre. Que tenha cada vez mais espaço mesmo. A bola volta para o campo de ataque para o time da Ponte Preta. Veras domina. Veras tenta o giro para cima do primeiro. Chega a marcação por baixo, coloca a bola para fora. Apenas lateral marcado para Macaca sair jogando. A bola volta para Locatelli. Locatelli larga, solta para Yuri. Yuri para o Renato. O Renato dominou, girou, soltou no comando para Luizão. Luizão vem para o giro, vem para o campo de ataque. Bola solta no comando de apoio para a chegada da Apodi. Passe foi forte. Apodi tentou chegar, adiantou para Veras. Apodi afasta a marcação, tira dali Vinícius.
Com o pé esquerdo, manda a bola para longe. A bola vai sobrando apenas em lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Apodi vem na movimentação para o campo de ataque. Veras pede no comando, pede para jogar no peito. É para ele. Veras no giro, para cima do primeiro, foi pro solo. Pediu falta, a arbitragem manda seguir. João Vitor recupera contra a marcação do Locatelli. Tenta a enfiada de bola. Luizão vem na cobertura, recupera para o time da Ponte Preta. Vai sair jogando pelo campo de defesa. Vamos chegando à marca dos 10 minutos do segundo tempo. 1-0, Gama vencendo. A Macaca vem para ataque. Bola solta no comando para Moisés, puxou para a linha de fundo, deu certo, Moisés ajeitou, tocou para Yuri, para Pedrinho, a de grande área, bateu, pega o goleiro, Pedrinho de frente para o gol. Tentou a finalização, a bola desviou, pega o goleiro Matheus, Antônio Lupe. Depois de uma recuperação do Moisés pelo lado esquerdo, ele foi invadindo a área, deu tapa pro Thales, que achou o Pedrinho, que pegou fraco, pegou mão na bola e jogou ela nas mãos do goleiro Matheus. O craque do jogo ganha prêmio na Rádio Bandeirantes. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido pelo WhatsApp 3258-1970. Ligue ou mande a mensagem para o 3258-1970 e faça o seu pedido na Churrascaria Sulina. O jogo tá parado, falta marcada para o time do Gama. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Vamos batendo a marca dos 10 minutos do segundo tempo em Lusiânia, segue. Gama 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, é o seguinte, o Elton muito bravo. Essa galera brava aqui com a Macaca que eu vou te contar, viu? A Ponte vai fazer o favor de perder R$600 mil e ainda cair no Paulistão. Elton, ô macaca safada! Alô, o Carlos de Rolândia, o Renato do Jardim Elisa, lá em Jaguariúna, o Carlos Cavalcante, Guilherme Duda da Vila Padre Anchieta, o Robson, o Nilton Cremasco, todo mundo na bronca, hein? Alô, Júlio, prossiga, o som está ótimo! Muito obrigado, Edu Pinheiro, comandando para você no QG de Esportes toda a participação e interação de você, torcedor ouvinte em todo o Brasil. A bola volta para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Yuri domina, ele vem para a movimentação, tocou para Moisés, dominou Moisés, tenta fazer a finta para cima do primeiro, prefere toque para Yuri, pisa na bola, Yuri consegue consertar, tocou para Moisés, para Yuri pelo meio do campo, para Locatelli, deu certo para Thales dominou para Locatelli, para Veras da ponta esquerda, dominou, Pedrinho tá na área pedindo, Veras segurou, recuou, tocou no comando para Yuri balançou para cima da marcação do primeiro, Dauan se apresenta, pede bola, recomeça com o time da Ponte Preta, Dauan dominou, girou para cima do primeiro, faz o toque de bola, é para a chegada do Yuri vai pro giro para cima do primeiro, tenta levar a bola para o campo de ataque, não consegue, foi bem marcado pelo jogador Fernandinho, ele recuou para Juan Renato de primeira na roda gigante, agora ele recua, sai jogando com Dauan para Luizão para Apodi, grande passe do Apodi para Pedrinho puxou para a linha de fundo, invadiu grande área, encarou o primeiro, tentou a cavadinha para João Veras, afasta a marcação. O Veras estava pronto para empatar o jogo, afasta providencialmente o zagueiro Vinícius, Lupi. O cruzamento do Pedrinho, o João Veras já estava até posicionado. E o Vinícius, camisa 13, praticamente fez um gol pro Gama, tirou a bola da cabeça do atacante da Macaca. E vem pro campo de ataque a Ponte Preta, Luizão. Lançamento pro Pedrinho, dominou, balançou para cima da marcação do primeiro, vai tentar o cruzamento. É pra Ponte de cabeça na casinha! Superman, Super Apodi, Superman, Super Apodi de cabeça para empatar o jogo. Na marca dos 13 minutos do segundo tempo. Uma inversão começou com o Luizão. Ele enxergou o Pedrinho que foi para cima da marcação do Júnior Alves. Cruzou com o pé esquerdo. O Apodi não foi acompanhado pelo zagueiro e testou para o fundo da casinha do goleiro Matheus. Apodi, Superman, Super Apodi para empatar o jogo. Deixar a Ponte em vantagem porque o empate é da Macaca. Apodi, número 22,
mais para explodir. Apaixonada torcida Ponte Pretana em todo o Brasil. Apodi empata. Beleza, Macaca. Beleza, Ponte Preta. Beleza, Ponte Preta. Beleza, Macaca. Beleza, Apodi. Ponte Preta 1. Gama também 1. O detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupe. Impressionante a leitura de jogo do Apodi. Ele abandonou a lateral direita, foi para dentro da área. O Pedrinho recebeu o lançamento e fez um belo cruzamento de perna esquerda. Sozinho, dentro da pequena área de cabeça, o Apodi mandou a bola pro fundo da rede do Matheus. Apodi marca o primeiro gol da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Serra do Lago. Gama 1, Ponte Preta também 1. Carlos Henrique, o bate pesado na primeira vez que o Pedrinho foi para cima da marcação e conseguiu o cruzamento. A Ponte Preta empata o jogo em Lusiânia, CH. Foi a jogada dele mais lúcida de toda a partida, né? Tanto é que significou o gol de uma cavada perfeita. E sempre ele, né? Como você disse na transmissão, o Apodi resolvendo as coisas. Cara experiente, um cara rodado. Agora a Ponte precisa colocar essa bola no chão e começar de verdade a jogar futebol. Não é? Parar de errar passes. Era tudo o que tinha que acontecer, Júlio. Empatar logo no segundo tempo. Agora, o Fabinho está demorando para mexer nesse meio campo. Luziana vem para ataque e tenta a resposta, bola solta. O time do Gama vem para ataque e tenta a resposta pela ponta direita. Cruzamento na boca do gol, afasta a marcação, tira dali. Na sequência, falta marcada para cima do João Veras. Por falta do João Veras. Não, no João Veras, do 14, o Igor, que reclama bastante. Não, ele trocou. Desculpa, errei também. Foi falta do João Veras, você tá certo. Não é questão de estar certo, viu, porque ele deu a falta no Veras, depois ele inverteu e deu contra o Veras. E a Ponte toda foi pro ataque, por isso que eu tive a impressão. Então o árbitro ali, ele sinalizou, se não me engano, um toque no braço. É uma falta perigosa pro Gama, tá ali o camisa número 10, o Lila, e também tá o 14, o zagueiro Igor. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Falta marcada para o time do Gama fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem para a batida o zagueirão Igor. Tomando longa distância, número 14. Igor autorizado, a bomba. Espalma Vinhas. Cai no canto para fazer a defesa, uma bomba do Igor. E o Igor Vinhas faz a defesa, Lupe. De Igor para Igor. O zagueiro mandou um chute forte por cima da barreira. Igor Vinhas mandou a bola pela linha lateral. Salva a Macaca, o goleiro da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos do segundo tempo em Lusiânia agora. Ponte 1, Apodi. Gama também 1, marcou Daniel. O Edu vem porque tem escanteio. O time do Gama para fazer a cobrança. Afasta a marcação da Ponte, o tiro dali. Pedrinho tenta pegar o rebote, divide com ele. O João Vitor. João Vitor pega o rebote para o time do Gama, faz a inversão para a ponta direita. Deu certo. Lançamento em profundidade. É para Wesley, tenta a inversão na primeira bola. Bate na marcação, vai sobrando pelo campo de defesa. Recupera o time do Gama com Wesley. Na ponta direita ele faz a movimentação. Deu para Fernandinho, para Wesley, para Fernandinho. Chama a tabela, chega Yuri. Dividindo e ganhando bola para o time da Ponte. Completando agora. Vamos já chegando a 17 minutos do segundo tempo, Edu. Ponte 1, Gama também 1, placar que dá Macaca, Edu. Olha o Apodi completando 54 jogos e o seu 6º gol. Ele é lateral direito, hein? Alô, Roberto do Chapadão, segura. Ó, mudou tudo aqui, hein? Mudou tudo aqui no WhatsApp. O Apodi melhor que Edson Bobrão. E Moreno, estrategista. Bandeirantes. E vem pro campo de ataque o time do Gama, bola solta pela ponta direita para Wesley. Wesley tenta o levantamento, pede pênalti o time do Gama. Pede um toque de mão, a arbitragem dá apenas o escanteio, Lupe. Estava muito próximo do lance o árbitro do jogo, o senhor Vandic Gondim Alves Júnior. Sinalizou apenas o tiro de canto, o escanteio para a equipe do Gama. Fernandinho, camisa 2 na cobrança. E a reclamação começou forte e depois ficou discreta, né? Então, de fato, tentou apenas ludibriar o árbitro ali, a equipe do Gama. Escanteio, autorizado, vem Gama para ataque, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, afasta Dauan. Na primeira trave, marcando apenas bola. Dauan coloca a bola para fora, novo escanteio. Gama segue no ataque o time. Candango.
que vai se prejudicando com o empate que é favorável ao time da Ponte Preta por ter o melhor ranking na CBF. A Macaca avança a próxima fase, empatar o jogo. Escanteio cobrado na primeira trave, o toque de cabeça. A bola passa por toda a extensão. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Apenas o lateral marcado para o time da Macaca para fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade em peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar. E mais abraços porque a audiência da Rádio Bandeirantes está explodindo. Aê! João Felipe Artioli, advogado da Macaca, tá aqui mandando um salve pra galera também lá no escritório. Lá o escritório do Dr. João Felipe Artioli. Um grande abraço pra todo mundo. Tá todo mundo trabalhando, é claro, seguindo todos os provos. E vem Ponte, falhou a defesa do time do Gama. Moisés de frente pro gol. É pra fazer ele o gol. Moisés invadiu, driblou o goleiro. Afasta, Matheus tira dali. A bola voltou, Moisés ainda ele ajeitou no meio. Rebote, é do Yuri, bateu pra fora. Locatelli perde uma chance incrível. O Moisés na defesa, na falha da defesa do time do Gama, não aproveitou e o Locatelli mandou pra fora no rebote, Lupi. Impressionante como a Ponte desperdiçou uma boa oportunidade de virar o jogo. O Moisés poderia ter dado passe pro João Veras, que estava posicionado dentro da pequena área. Tentou driblar o goleiro e quando tentou fazer o passe pro João Veras, a zaga acabou afastando. Vini Locatelli chegou batendo, pegou mão na bola. Tiro de meta pro Matheus, daqui a pouco duas mexidas na equipe da Ponte, eu já confirmo, Júlio. Pega o binóculo lá, viu, Lu? Ah, não dá pra ver. Sabe o que você pode fazer? Pega o celular e dá um zoom lá que você pega. Eu vi o Locatelli foi embora. Barreto 75. Barreto 75 foi. E vejo o Papa Faye. Não é possível. Papa Faye, daqui a pouco eu confirmo as alterações. Moisés. Os dois responsáveis aí agora pelo lance anterior. Locatelli e Moisés foram embora, Papá, Faye e Barreto, é isso, né? Só confirma pra mim o número do Barreto. O Barreto tem Papá Faye, aliás. O Papá Faye tem a 27 e o Barreto tem a 75. Beleza, vem Ponte, João Veras, chapéu no zagueiro. João Veras chapelou o zagueiro, pintou o segundo, deu pra Papá Faye. Papá Faye de frente pro gol, afasta o goleiro. A jogada do João Veras, chapéu no zagueiro, meia-lua no outro. Serviu Papá Faye, que perdeu um pouquinho do tempo de bola. Afasta a defesa do Gama, impressionante. Agora o camisa 45 da Macaca, Lupe. E quase ele, Papá Faye, acabou marcando o gol na velocidade. Ele é rápido, mas o goleiro foi mais esperto que ele e evitou que o camisa número 27, o senegalês, marcasse o seu primeiro gol com a camisa da Ponte. Ô, Edu Pinheiro. Alô, Sim. Edu, tá anotando aí, Edu? Tô anotando, eu e o Serginho estamos que nem louco aqui. Ô, Papá Faye, como é que... Papá Faye, tá em campo, viu, Edu? Meu ídolo. Será que é hoje, Papá Faye? Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina vai te atender com extrema segurança. E para isso criou o Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o pedido delivery e retire no estacionamento da Sulina sem sair do seu carro. Total segurança, hein? Ligue 3258-1970. 3258-1970. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte Preta. Tenta a série jogando o João Veras. Foi desarmado, ficou sentindo o jogador da Ponte. João Veras, agachado ali, pensando. Enquanto isso, o jogo tá rolando no campo de ataque do time do Gama, que vem para ataque agora com o João Vitor. João Vitor limpa o lance para cima do primeiro, faz a finta, entrega pela ponta esquerda. Vem no apoio, soltou para Júnior Alves. Júnior Alves tocou de primeira para Daniel Alagoano, tenta fazer a finta, chega Pedrinho para fazer o corte. Daniel Alagoano tocou por dentro para Júnior Alves de primeira, é para Kaique contra a marcação. Renato afasta o perigo, tira dali. Gustavo tenta pegar o rebote, chega Barreto faz o passe errado, a bola volta para o time do Gama para fazer o toque de bola pela ponta esquerda do campo ofensivo. Domina Daniel Alagoano recua, entrega o passe para João Vitor. Na fatiada deu para Kaique tentou fazer o pivô, chega a defesa da Ponte. Luizão, sem perdão, recupera, toca a bola no apoio, é para Barreto para Veras, contra-ataque 3 contra 3. Veras tocou para Pedrinho, a falta! É falta nele. Igor vamos lá, derrubou o Pedrinho, é falta. Fala, Lupe. E a falta foi em cima do Pedrinho, que tentou a velocidade e recebe cartão amarelo ali, o jogador do Gama.
que é o Kaique. O Kaique, camisa 9, recebeu o cartão amarelo por reclamação. O atacante, camisa número 9, recebe o cartão amarelo. E o técnico Vitor Santana vai fazer 2 mudanças. Camisa número 10, o Lila. Lila tá indo embora, já confirmo quem vai entrar. E o 16 é o Pipoca. O Pipoca daqui a pouco também vem para a equipe do Gama. Serão 2 alterações. O Lila, camisa 10, foi embora. Deixa eu ver se o rapaz aqui me ajuda e vira a placa, ou melhor, o número. 5 tá indo embora. O Casado cansou, você tinha razão, realmente o Casado cansou. E eu não consigo enxergar o número daqui. Acredito que é o João, camisa número 18. O 9. 21, ó. O Lila saiu para a entrada do 21, que é o Gustavo. Gustavo no lugar do Lila. E o Casado agora com a 5 tá indo embora. E eu já confirmo quem vai entrar ali. Tá entrando rápido, hein? Super velocidade do jogador que tá entrando. Já confirmo. Esse é o Gustavo. É o 20 não, o Gustavo já tá em campo. Já confirmo quem entrou, Júlio. A bola volta, falta marcada para o time da Ponte Preta, falta para Macaca fazer a cobrança. Vem com toda a expectativa o time Ponte Pretano, autorizado, Thales, cobrou na segunda trave, sai mal o goleiro Luizão, fica com ela, afasta a marcação, tira dali. Pipoca. O rebote é do time do Gama, tenta sair jogando pelo meio com o João Vitor. João Vitor escapa da marcação do primeiro, quase entrega nos pés do Veras. Ele consegue corrigir o passe, entrega com o Igor. Igor de primeira pela ponta esquerda, no comando, soltou essa bola para Júnior Alves, para Daniel Apodi. Coloca a bola para fora, Apodi, apenas lateral. Confirma. Vamos do zero. Vamos do zero. 5 Casado foi embora, 16 Pipoca. Pipoca com a 16 está no jogo. E o Lila, camisa 10, foi embora. E o 21 Gustavo também está no jogo. Daqui a pouco mais 2 alterações na equipe do Gama. O técnico Vitor Santana mexendo e muito. 2, agora eu enxerguei. 2 Fernandinho 4, né? E o 14. E o 4, João. João com a 4 tá no jogo. Mais uma, Fernandinho com a 2 foi embora. E o 7 tá indo embora. 7, o Wesley. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Então vamos lá. Fernandinho tá fora. João com a 4 tá no jogo. Wesley, camisa 7, foi embora. E daqui a pouco eu confirmo eu vou ficar de olho ali no Caboclo, viu, Lucas? Assim que ele virar e eu conseguir enxergar o número, eu falo pra você. Eu também tô nisso, muito distante, só para o torcedor entender, a placa ela tá do lado oposto às cabines de rádio. A gente tá aqui na cabine e o número ele não aparece. Então a gente tá indo no olho aqui para saber o número da camisa dos jogadores do Gama e da Ponte. Para o ouvinte saber a habilidade do Lupe, os jogadores da Ponte Preta, ele foi pela aparência física mesmo, né? E não chuteira. E a chuteira, exatamente. Vem pro campo de ataque o time do Gama. A bola volta no comando. Dominou Gustavo, ajeitou para Pipoca. Pipoca na ponta direita para João. Chega a defesa da Ponte Preta, vem para fazer o corte. A bola fica pelo sistema defensivo do time da Ponte Preta, que tenta ser jogado com Thales. O jogo, o tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 26 minutos é o segundo tempo em Lusiânia, segue. Ponte Preta 1, Gama também 1. Olha, terminou na Série A2, mais uma vitória do 15 de Piracicaba, em São Bernardo 0, 15-1, gol do Juninho Potiguar. Olha, um abraço para o Gaudêncio Sepúlveda, lá de Valença, no Piauí. Nosso muito obrigado. O Christian, da Serponte. Alô, senhor Beto Miranda, muito obrigado pelo carinho, hein? Ele é tio lá, pai tio lá do Léo, do Pão de Açúcar do Cambuí. Ou é pai ou é tio, mas é alguma coisa do Léo. Obrigado, senhor Beto. Rádio Bandeirantes. Acompanhando a Copa do Brasil, a Bandeirantes acompanhando a Ponte Preta, jogo do rádio com a Bandeirantes, 1-1, tá tudo empatado, a Macaca está avançando, a bola volta no comando de apoio do time do Gama, tenta levantamento para o campo de ataque, ali o Júnior Alves, a bola bate na marcação, voltou, reboteada, tocou, bola solta para Daniel, ajeitou, soltou, Luizão afasta o perigo, tira detalhe no ar. Vamos lá, confirmar as 2 alterações no Gama. 7, Wesley saiu para a entrada do 18, João. E saiu o Fernandinho com a 2 para a entrada do 4. O João também. João primeiro e João segundo. Boa, Lupe. As alterações do time do Gama. O jogo está parado, falta marcada para o time da casa. Ponte Preta vai
tranquila, deixando o tempo passar, porque o empate é da Macaca, mas o jogo tá perigoso. Daqui a pouco fala Carlos Henrique. A bola fica para o campo de ofensivo do time do Gama com João Vitor. João Vitor dominou, tocou para Gustavo. Gustavo de primeira, é para a chegada do Vinícius. Vinícius na ponta direita para João, afasta Papá Faye, recupera Papá Faye. Ele solta no comando de apoio para Juan Renato. O Juan Renato de primeira para Yuri. Papá Faye pede no comando de ataque, dominou, recebeu, faz a proteção com o corpo, foi pro solo, é falta no Papá. Falta no Faye, o jogo tá parado, falta pro time da Ponte Preta fazer a cobrança pelo Para te ajudar, Júlio, desculpa aí cortar, usa o 4, João Magalhães, tá? 4 é João Magalhães e o 18 é só João. Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos chegando a 30 minutos do segundo tempo, 1-1 jogo. E a Macaca, por enquanto, vai se classificando, CH. Gama vem na resposta, bola solta pela ponta esquerda, é para Daniel Alagoano. Daniel dominou, girou, escapou para cima do primeiro, soltou no apoio, tenta fazer a finta, é para Pipoca, Pipoca dominou, girou, soltou de primeira para Gustavo. Gustavo girou, entregou na esquerda para Vinícius. Vinícius de primeira na ponta para João. João tenta o cruzamento, afasta a marcação, tira dali. A bola volta no comando, é para o time da Ponte Preta sair jogando, tenta sair jogando, a bola escapou do domínio do Veras e vai sobrando agora para o time do Gama colocar a bola para fora, porque tem jogador da Ponte que me parece ser o Pedrinho, caído pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 30 minutos do segundo tempo, estamos em Lusiânia, onde acontece o primeiro jogo da Copa do Brasil. Segue Ponte Preta 1, marcou a Podi. Gama também 1, marcou o Daniel, Edu. Lembrando que a Ponte participa pela 18ª vez da Copa do Brasil e esse aí é o jogo de número 85 da Ponte, hein? Um abraço para o Alexandre Moreno, curtindo lá em Águas de Lindóia. Alô, Alexandre, nosso muito obrigado. Tem jogador da Macaca caído, enquanto isso, tempo para Carlos Henrique analisar o jogo 1-1. Tudo empatado, 30 do segundo tempo, CH. Só me dá ok, depois, Jonas, quando tiver ok, os Carlos Henrique, o bate pesado. A bola vai sobrando, volta para o time da Ponte Preta agora, que vai esperando o atendimento médico do Pedrinho. Enquanto isso, os jogadores vão se refrescando, ouvindo a orientação do Fábio Moreno. E o jogador da Macaca vai sendo retirado, né, Lupi? Eu tive a impressão, Júlio, que o Pedrinho foi atingido, mas ele está muito cansado. O camisa 11 da Ponte Preta, ele está ali com a mão na região da costela, aqui no lado esquerdo. Atendimento médico da Ponte está ali para atender o camisa número 11, mas eu também percebi numa jogada aqui que o Pedrinho está cansado. Daqui a pouco ele deve deixar o campo. O técnico Fábio Moreno conversa ali com o Sandro Forner para saber se vai ou não mexer mais uma vez na equipe da Ponte Preta. Perfeito, Antônio Lupe com os detalhes para você. Ponte 1, Gama também 1. O craque do jogo ganha prêmio da Rádio Bandeirantes. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a churrascaria Sulina, para te atender melhor, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido pelo WhatsApp 3258-1970 e retire sem sair do seu carro. Voltou. Vai. Pedrinho já está de volta no gramado, a Ponte de novo com 11. Sai jogando o time do Gama pelo campo de defesa, a bola solta com Vinícius. Entrega para Igor. Igor tem Magalhães aberto pela ponta direita. Ele domina, carrega, vem embora para o campo de ataque. Igor tocou para Vinícius, tenta o cruzamento. Rua Renato vem para o corte de bola. Afasta o perigo, a bola volta no rebote. Programa para João Vitor. João Vitor tenta fazer a finta na metade do campo contra a marcação do Pedrinho. Pedrinho esquentou a cabeça agora ali com o João Vitor, hein? Temos um duelo novo agora, Pedrinho contra o João Vitor, um bate-boca rápido. O árbitro mandou os dois seguirem seus respectivos caminhos. Jogo reiniciado. Gama domina pelo campo de defesa, trabalha com o Igor, o zagueiro, tenta o levantamento. Papá Faye sobe de cabeça, afasta na interceptação. Papá Faye recupera para o time da Macaca. Barreto deu combate, não consegue o domínio. Soltou de primeira para a chegada na ponta direita. É para Magalhães. Magalhães cruzou na boca do gol para Igor. Vinha subir e ficar com a bola. E agora vai ganhar tempo, né, na experiência, o Igor Vinhas. Neste momento caído no gramado, Antônio Lupe. No choque com Daniel Alagoano, o camisa número 1 da Ponte Preta está caído. O árbitro conversa com ele, mas aparentemente está tudo bem. E o Gama vai mexer mais uma vez. Daqui a pouco eu informo quem entrou no time Candango. Muito bem, daqui a pouco tem alteração. Peguei já, não, vamos agora. Vai. Agora que eu vou, 6, o Júnior Alves está indo embora. Agora que eu peguei, eu vou embora. Júnior Alves com a meia dúzia está indo embora. 17, Ramiro com a 17, ela é meia.
tá entrando no jogo. 1, 2, 3, 4. É a quinta alteração do técnico Vitor Santana. Graças a Deus. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua análise do jogo, CH 1-1. O jogo tá perigoso, né, Júlio? A Ponte se defende, tenta encaixar um contra-ataque. O Gama tem mais posse de bola, colocou 5 jogadores descansados. Então tem que ter muita atenção. Eu acho que esse expediente começou muito cedo. Até agora o time está suportando. Mas é uma partida perigosa para a Ponte, que não está conseguindo fazer um bom jogo, mas por enquanto está suportando a pressão. Nesse momento, o Gama é melhor. A bola volta para o time do Gama, para o campo de ataque, tenta sair jogando Pipoca, vai para finta, para cima do Papá, consegue o drible, ele domina, levanta a cabeça, tem João Magalhães aberto pela ponta direita, para ele toque, João dominou, pediu, passou outro João, ele prefere toque por dentro, buscando jogada, por dentro com Gustavo, afasta a marcação do time da Ponte, tira a rua Renato, a bola volta para o time do Gama pelo sistema defensivo, Igor, tendo o passe agora na ponta direita para João, que não consegue domínio, a bola fica tranquila para o time da Ponte Preta sair jogando com tranquilidade pelo campo de defesa. 35 minutos do segundo tempo, faltando 10 para a Macaca confirmar a classificação na Copa do Brasil. A bola volta para o campo de ataque, lançamento para Thales, matou no peito Thales, mas depois usou o braço, a arbitragem parou, marcou a falta. Gama tem pressa, falta já cobrada, coloca o time no ataque, João Vitor, bola solta pela ponta esquerda para Daniel vem para a movimentação, balançou para cima do primeiro, entregou para João Vitor, é o articulador do time do Gama, o motorzinho, João Vitor, número 8, jogador chato de ser marcado, prefere passe para Pipoca de primeira, no comando, para Ramiro prefere voltar, recua com Vinícius para Igor para Vinícius faz a devolução com o Igor, que encontra agora o camisa 8, João Vitor, o volante do time do Gama, vem armar o jogo, deu a Ramiro de primeira, entregou no ataque, soltou de primeira para Gustavo, que vai para o solo, pede a falta e recebe. O jogo tá parado, falta marcada e daqui a pouco mais 2 alterações na Ponte, hein, Lupe? Opa, daqui a pouco Antônio Lupe com o detalhe da informação, já as alterações no time da Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado da sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, com ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, banho e muito mais. Cirúrgica Popular. Muito bem, deixa eu só ajudar o Lupe aqui, tentando enxergar a alteração do time da Macaca. Um jogador que vai embora, dá pra ver o Apodi. Apodi foi embora com a número 22 e já a gente confirma as alterações do time da Ponte, porque antes tem falta do time do Gama para fazer a cobrança. Chegando já na marca dos 36 minutos do segundo tempo. 1-1, Ponte Preta em vantagem. Com esse resultado consegue avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Autorizado João Magalhães e Igor na bola. Igor e João Magalhães, os 2 jogadores do Gama. Preocupação para o goleiro Igor Vinhas. Autorizado, Igor correu, bateu para fora. Sobre o gol de Igor Vinhas, a bola foi direto para fora. Apenas o tiro de meta para a Ponte Preta fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 37 minutos do segundo tempo em Lusiânia, segue. Ponte Preta 1, Gama também 1, Edu. Olha, quem se classificar aí pega Marília ou Criciúma, que jogam só na quarta que vem. O jogo é em Marília. Abraço pro grande Geraldo Trinca. Alô, Trinca, o Donizete Gomes, locutor do Majestoso conosco, muito obrigado. Ele e o Ataíde. Alô, Samuca Iê. Olha, Samuca Iê. Vanderlei Leles fazendo aniversário. Alô, Vanderlei Leles, 60 anos hoje, parabéns, viu, Vanderlei? Do Morumbi, o Leandro Silva, o Nelsinho Silvestre e o pessoal do Pontato. Gama vem para o campo de ataque, bola soltando, comandou para Kaique, tenta fazer o giro, chega Barreto para recuperação e falta nele. E agora o Luizão caído também, as alterações da Ponte, hein, Lupe? Tudo isso para você falar, Lupe. Vamos com calma e paciência, porque olha, realmente tá difícil de enxergar lá do outro lado. Mas o Apodi, camisa 22, foi embora. E o 18, Leonaldi com a 18 tá no jogo. Com isso, o Dauan deve ir para a lateral direita. E o Bruno Michel, camisa 90, tá no jogo na vaga do Pedrinho, camisa 11. Bruno Michel, número 90.
90, Bruno Michel, foi embora o Pedrinho. E vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta. Bola lançada pra Papá Faye. Na linha de fundo, Papá cruzou. É pra João Veras, afastou, voltou pra Thales na casinha! Dos 38 minutos do segundo tempo, a bola chegou no Papá Faye pela ponta esquerda. Ele viu o João Veras passando na marca do pênalti com liberdade, tentou o cruzamento, a defesa afastou, a bola voltou no pé esquerdo do Thales, ajeitou o corpo, mandou a bola pro fundo da casinha do Gama. Thales, número 98, Thales, número 98, Thales, beleza Ponte, beleza Macaca, beleza Ponte, beleza Macaca, beleza Ponte, é o gol da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, virou em Lusiânia. Ponte 2, Gama 1. O detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupi. Cruzamento dele pela esquerda. Cruzamento foi super bem feito do Papá Faye. A zaga do Gama acabou afastando para o meio da área. O camisa de número 98, Thales, encheu o pé e mandou a bola para o fundo da rede. Thales marca o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. O segundo da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Serra do Lago. Gama 1, Ponte Preta 2. Thales para desencantar, fazer o gol da virada, o gol da classificação. Vamos bater 40 minutos do segundo tempo. 2-1 para Macaca. O Gama precisa de 2 gols, porque o empate beneficia a Macaca. Atenção, escanteio, levantamento, Luizão de cabeça, espalma o goleiro! O levantamento na primeira trave, o desvio. Faz uma grande defesa o goleiro Matheus Antônio Lupi. Tava por ali o Luizão, mas quem cabeceou a bola foi o Barreto, que estava na frente do Luizão no primeiro pau. Cruzamento cheio de efeito, quase a Macaca marca o terceiro aqui em Lusiânia. A bola volta pro time do Gama, que tenta sair no contra-ataque, recupera Leonaldi, vem pro toque de bola, solta a bola pela ponta esquerda para a chegada do Yuri. Yuri dominou, parou, pensou, a Ponte Preta vem pro campo de ataque. Papá Faye passou, pediu, prefere cruzamento na grande área, sai o goleiro Matheus, fica com ela, segura firme. Tem pressa o time do Gama para sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos no segundo tempo em Lusiânia, Copa do Brasil agora. Ponte 2, Apodi, e agora o gol do Thales. Gama 1, Edu. O Paulo da Chácara da Barra lembrando aqui, Papá Faye cruzando que nem Dito Flecha e Thales finalizando que nem Osvaldo. Dali Macaca. Bandeirantes. É a torcida da Macaca comemorando até aqui a classificação do time na Copa do Brasil. Na Saci tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Mais um abraço, pessoal, aqui no Zap Zap mandando também Caio Maciel, lá de São Paulo, acompanhando a nossa transmissão. Família Maciel em peso. Hein? Porra, tamo bem, hein? Caio Maciel, grande abraço pra você. Valeu, Caio, um abraço pra você, obrigado pelo privilégio da audiência. A bola volta pro campo de ataque do time do Gama. Dominou na ponta esquerda, João tenta fazer o corte. A bola passada pela marcação. Volta pro time da Ponte Preta, sério, jogando com o Dauan. Dauan dominou, soltou essa bola pra chegada do Luizão. Zagueirão afasta o perigo, tira dali, Luizão. Rebote é do Gama, pega o rebote, pipoca, soltou pra Gustavo. Gustavo de primeira, tenta o chute de longe, a bola foi pra fora. E essa já era. Porque o campo não tem um muro alto. Tem ali, né, um lago atrás. Eu acho que essa aí é do Jacaré, viu, Lupe? Parque Ecológico de Lusiânia, local que fiz a minha caminhada matinal nesta quarta-feira. Tempo gostoso, tomei uma chuva no finalzinho e essa bola foi parar lá no Parque Ecológico. 2-1, a Macaca vai se classificando na Copa do Brasil. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar da sua saúde e bem-estar. Ataduras, álcool gel 70%, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, cadeiras de banho e muito mais. Mande uma mensagem no WhatsApp que tem disco entrega. 99947 1980.
Bola soltando o comando pro time do Gama. Tenta sair jogando, recupera a Macaca. Agora o jogador da Ponte Preta foi atingido. O juiz ali já dá uma contemporizada, deixa os jogadores com ânimos mais leves. E o time do Gama, né, Lupe, até parece já que aceita a desclassificação na Copa do Brasil. Quanto que vai embolsar a Macaca com essa classificação, Lupe? O time do Gama sentiu bastante na hora do gol do Thales. Praticamente todos os jogadores acabaram caindo ali no gramado. A Macaca, se avançar de fase, o que está acontecendo? R$675 mil é o valor que a Ponte coloca nos cofres em caso de classificação e espera o vencedor do confronto entre Marília e Criciúma. Ponte Preta trocando, passe de pé em pé. João Veras para Leonardo, matou no peito, tentou sair jogando. Desarmado, Bruno Michel na sequência. A bola volta no rebote para o time do Gama, domina Pipoca de primeira para Daniel Alagoano. Daniel puxou para a linha de fundo, vem para a movimentação. Balança para a esquerda, puxa para a direita, tenta enganar o marcador contra dois jogadores. Chega na cobertura da UAN. Da UAN deu combate para cima do Daniel. Daniel perde o controle da bola no primeiro lance, mas consegue a recuperação. Ainda ele, Daniel, segura a bola, foi pro solo, pediu falta. Na minha opinião, falta, a arbitragem mandou seguir. Tá tudo valendo agora na sequência. Tentou dominar o jogador do time do Gama, estava em posição de impedimento. O jogo tá parado, falta marcada pro time da Ponte sair jogando. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 45 minutos do segundo tempo. Já na reta final de partida, a Ponte Preta vai vencendo 2-1. Vai somando uma vitória de virada no segundo tempo. Apodi, super Apodi empatou o jogo. E depois Thales, uma batida bonita de perna esquerda. Acaba fazendo o gol da virada. Papá Faye, dominou, colocou na frente. Velocidade, Papá Faye. Chega o zagueiro para fazer o desarme e vem por baixo. Me lembrou um tigre senegalês. Cara, ele corre, hein? O homem corre, viu, velho? Impressionante a velocidade do Papá Faye. A bola volta para o campo de ataque. Domina Yuri. Yuri girou, tocou de primeira. É para a chegada do Thales. Thales ajeitou. Vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta. Cavada na grande área para Bruno Michel. Tocou para João Veras, matou no peito. A bola escapou do João Veras. Detalhe. E a bola fica para o time do Gama. Detalhe no ar. Se você tivesse que arriscar todas as suas fichas em uma corrida entre Apodi e Papá Faye, qual seria a sua aposta? Difícil essa, hein? Papá Faye, minhas fichas. Difícil essa, que o Apodi corre muito, cara, impressionante. E o time do Gama tenta ainda uma resposta, vem pro campo de ataque, domina a Pipoca. Tentou tocar pelo meio, o jogo tá parado, falta marcada pra cima do Pipoca, Lupe. Camisa de número 16, que entrou no segundo tempo, a falta foi do Leonardo, intermediária, a bola será levantada pra dentro da área, não, falta já cobrada. Doce ou salgada? Doce. Eu fico com a salgada. Vem Pipoca pro campo de ataque, tentou cruzamento, Igor Vinhas mergulha, vem pra fazer a defesa. E já, hein? Daqui a alguns minutos, ele vem aí, o plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Eu estou anunciando Edu Pinheiro e o jogo aberto na Bandeirantes, no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Gama vem para ataque, domina, Pipoca tenta o giro, a bola bateu na marcação, voltou ainda para Pipoca, tentou na segunda, não deu certo, a bola volta para Leonardo. Ele conserta para o time da Ponte Preta, coloca a bola com Bruno Michel faz a proteção, ganha tempo, vai para o solo, falta nele, o jogo está parado, falta marcada. É para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. 46 minutos. E não vi, árbitro, né? Não vi a placa. Subiu, mas eu não vi. Subiu? Subiu. Você tem certeza? Tem. Então tá na conta aí do árbitro. 46 minutos, quase 47 do segundo tempo. Vem lançamento, Yuri. Buscando o Papá Faye, chega antecipando o zagueiro. Eu sou Vinícius. sincero. A bola bate na marcação. Voltou. Veras para Papá Faye. Limpou para cima do primeiro. Tentava o toque para Thales. Chega a marcação, tira dali. Você está querendo dizer que eu não sou sincero, é isso? Tá? Não. Você tem alguma crítica a fazer? Não, nenhuma. É que eu não posso mentir. Não, se tiver, pode falar, cara. Não, a gente tá no mesmo quarto, a gente tá tudo junto, junto e misturado. Eu, você e Gilberto Suf. Não, em camas separadas, claro. Pintou cartão amarelo pra ele, Papá Faye. Anote aí, Edu Pinheiro, Papá Faye, o velocista na Macaca. A bola volta para o campo de ataque. Veras dominou, escapou no primeiro. Papá Faye tá livre. Veras dominou, carregou, tocou na ponta esquerda para Yuri. Invadiu grande área. Não, Yuri. 4 contra 1.
e perde a chance do terceiro gol da Macaca, Antônio Lupe. Demora muito, né, para os jogadores da Ponte Preta, não foi apenas nessa jogada para decidir se vai chutar ou se vai dar o passe. João Veras mais uma vez estava livre, só que o Yuri demorou demais para realizar o passe para o camisa número 45 da Macaca. A bola volta para o campo de ataque, João Vitor domina, Papá Faye! Carrinho intenso, mergulhando com vontade, coloca a bola para fora, é lateral. A bola volta para o campo de ataque do time do Gama. Bola solta pela ponta direita, João Magalhães dominou, girou, tocou para Kaique, vem no pivô contra a marcação do Juan Renato. Diminui o espaço dele, o Juan Renato deu para João Vitor. Tentava o cruzamento, afasta a marcação, tira o Juan Renato mais uma vez. A bola tá viva, fica para o time do Gama no campo ofensivo com Daniel Alagoano. Ele foi quem fez o gol do time do Gama contra a marcação do Dauan. Dauan, Carrapato, diminui o espaço, tenta prender. A bola volta agora para a chegada do Pipoca. Pipoca contra Bruno Michel. Recuou, tocou para João Vitor, uma bomba, a bola vai direto para fora. Tiro de meta, Antônio Lupe. Quase acertou as viaturas dos nossos amigos da Guarda Municipal que estão realizando um trabalho excelente. GCM Cardoso e o GCM Medeiros, que estão aqui fazendo a nossa segurança na cabine Bambambam no estádio Serra do Lago, em Lusiânia. Parabéns pelos serviços prestados à comunidade. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte, domina Yuri. Yuri dominou, girou, recolheu, vem para o campo de ataque, passou para Papai, pediu, segurou, tocou para Feras. Devolução para Yuri, toca a bola desviada, vai sobrando em lateral. Chegamos já à marca dos 49 minutos, vai acabar o jogo. Em Lusiânia, a Ponte Preta vai somando uma vitória, a primeira vitória da temporada 2021. E a primeira na Copa do Brasil. Bola solta, Papá Faye, tocou no comando para Yuri, ajeitou, Bruno Michel, afasta a marcação, tira dali. Quase sai o terceiro gol da Macaca. Papá Faye pegou, rebote, é agora, Papá Faye bateu para fora. Impressionante, quase sai o gol do Papá Faye. Seria um momento histórico, Lupe. Momento único na transmissão, na história do rádio de Campinas. Papá Faye acabou finalizando, tinha endereço, mas um desvio no meio do caminho, mandou a bola pela linha de fundo. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Ponte Preta na próxima fase da Copa do Brasil. Vitória de virada. Longe de casa, estádio acanhado, com campo irregular, a Macaca saindo atrás do marcador, mas vencendo todas as adversidades. E para espantar a desconfiança, consegue vencer por 2-1, graças a Apodi Tales, os autores dos gols do time campineiro. Ponte avança, vai para a segunda fase, contra Marília, contra Criciúma, garante 670 mil nos cofres, importante premiação para a saúde financeira do clube, faz a parte dela, mesmo fora de casa, mesmo jogando pela vantagem do empate, a Macaca consegue vencer o time do Gama por 2-1 e avança na Copa do Brasil. Vitória Ponte Pretana, vitória da Macaca, e vem aí pra gente falar sobre todos os detalhes desse jogo. Ele, o plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Alô, Edu Pinheiro! Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Olha, rapaziada, valeu a cada quilômetro que vocês rodaram, viu? Tem mais de 800 quilômetros daqui até Lusiânia. A equipe da Bandeirantes saiu ontem. Um trabalho espetacular que vai continuar em Lupe. Como é que estamos aí, Lupe? Jogadores da Ponte Preta estão deixando o gramado. O técnico Fábio Moreno conversa ali com um dos integrantes da comissão técnica do Gama. A vitória importante, a primeira vitória da Ponte Preta em competições disputadas em relação ao ano de 2021. Vitória por 2-1, Apodi e Tales marcaram os gols da Macaca. Jogadores da Ponte ainda estão no gramado, a maioria ali no banco de reservas. Daqui a pouco eles vão descer para o vestiário e a gente vai repercutir e trazer todos os detalhes. E é claro, a coletiva com o técnico Fábio Moreno, falando sobre essa classificação da Macaca para a segunda fase da Copa do Brasil, Edu. Você vê no cacoete, o Luque deve estar de máscara, né? Pelo pouco. Tô de máscara. Você tá de máscara, né? É. Eu tô sentindo, tá preso. Tá preso, mas dá pra ouvir, dá pra ouvir. É só falar um pouquinho mais devagar, saborear mais as palavras
Mas o trabalho sensacional, viu? Dá pra perceber. Eu posso ser sincero com você, Edu? Não, Foi a primeira vez que eu fiz um jogo usando máscara. Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir aqui, fiscais a todo momento. E quando a gente fala, a máscara, ela vai caindo. E a todo momento o pessoal está de olho aqui. Ela não pode ficar abaixo do nariz, como manda o protocolo, como manda aí a Organização Mundial de Saúde. Então a gente tem que ficar muito esperto. E às vezes, por exemplo, acabou de cair, eu subi ela aqui. Então a gente está sendo observado a todo momento pelos fiscais da CBF e é muito ruim. Então eu prometo falar um pouco mais devagar agora, com a transmissão já finalizada, para trazer todos os detalhes e todas as informações da Ponte Preta com a coletiva do técnico Fábio Moreno. Edu. Aí ficou bom. Aí na rotação correta, garoto. É isso aí. Olha, eu quero saber quem que vai ser o craque Sulina. Daqui a pouco a Churrascaria Sulina elegendo aqui o craque do jogo. Mas eu já tenho aqui pelo WhatsApp um jogador que a galera adorou. Quero ver se vocês têm perspicácia. É feeling, né, Joelson? Feeling! Olha, o negócio já, hein? O craque do jogo, a Churrascaria Sulina. Gente, hoje, feijoada completa. Amanhã, virada paulista. Sexta-feira tem dobradinha. Sábado, feijoada completa. E domingo, pratos especiais que podem variar todas as semanas, hein? O pessoal tá tocando aqui, mas a gente não consegue atender. Esse aqui é só o WhatsApp, tá bom? O 97102-1493. Olha, o nosso muito obrigado a vocês que nos acompanharam no YouTube, na Rádio Bandeirantes, aí em Ribeirão Preto 1270, no Facebook, nos aplicativos, mas bombando, não teve TV. Eu não sei porquê, mas a Ponte ganhou de virada. Ô Lupe, só pro ouvinte entender, nesse momento você está localizado em que parte do estádio? Alô, Lupe? Acho que ele foi na coletiva do Fabinho Moreno. Normalmente a Ponte demora um pouco com as suas coletivas, a gente sempre espera, tudo é gravado. Cada veículo de comunicação manda a sua pergunta, depois eles montam lá, o Fabinho vai respondendo, mas tem demorado muito. Muita gente questiona, escuta, mas jogo do Guarani vocês colocam ao vivo, da Ponte vocês demoram, é que realmente a Ponte demora para mandar, e nós temos que seguir aqui com os nossos quadros. O fato é que, amigo CH, quero ver o craque Sulina, hein, CH? O Daniel Amorim fez 1-0 para o Gama, 38 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, veio o empate da Ponte com o Apodi a 13 minutos. E o gol da vitória com Thales a 38, jogada a participação do Papafaí. Mas a Ponte perdeu o gol aí com Moisés, perdeu o gol com o Barreto de cabeça, o Papafaí no finalzinho perdeu. CH, pelos seus apontamentos de virada 2-1, a Ponte venceu, CH. Parece que a bronca do Luizão no intervalo do jogo, antes de continuar, né, de voltar para o segundo tempo, deu resultado, né? O time voltou mais aceso, mais acordado, mais dedicado. E com algumas mexidas do Fabinho, a qualidade técnica do time melhorou. O Thales entrou bem, o Papafaí entrou bem. Eu aponto também a entrada do Barreto. Acho que ele deu mais segurança. E ainda bem que no segundo tempo as coisas se encaixaram e a bola entrou, né? Porque eu comentei no primeiro tempo que não dá para acreditar que a Ponte, com todo respeito ao Gama, ia se complicar e ficar fora da Copa do Brasil, de novo num jogo atípico. Esse jogo que é exótico, não é? Mas a Ponte se impôs no segundo tempo, mais uma vez carregado pelo Luizão e principalmente pelo Apodi. As dificuldades são muito grandes. Você veja o tamanho do problema, da falta que faz o Camilo e o Barreto desde o começo do jogo. De novo, o Vini Lucatelli teve lampejos, mas não teve regularidade. E isso atrapalha muito, porque o Dauan é um cara mais de marcação, é um cara mais tático. E aí, com a contusão do Renan Mota, entra assustado. Depois do segundo tempo, pegou no Breu Thales. O meio-campo fica muito vulnerável, fica estranho, não tá dando encaixe. Então o Fabinho tá tendo problemas gravíssimos no meio campo. Ele tá mexendo as peças e as coisas não estão acontecendo. De qualquer maneira, Pedrinho de novo não foi bem, hein? De novo. Então, mas de qualquer maneira, nessa partida o que mais vale é a vitória, a classificação, próxima fase. Mas o Fabinho precisa arrumar esse time. Não tem jeito.
Não é desculpa nada, eu acho que os problemas têm atrapalhado a vida dele, mas o time dele precisa apresentar mais consistência. E eu vou repetir, algo que eu tenho dito todos os dias nos programas da Bandeirantes. Ele tem que dar um jeito nesse meio campo. Se ele não der um jeito nesse meio campo, a Ponte vai continuar sofrendo, Edu, tanto na Copa do Brasil como no Paulistão. Júlio Nascimento, muitas mensagens chegando aqui, dando parabéns a você pela transmissão, foi sensacional. Situação de momento aí, muito calor em Lusiânia, Júlio. Pois é, Edu, muito calor, né, aqui no Serra do Lago. Inclusive era até uma preocupação nossa com relação à chuva. Falamos isso durante os donos da bola na tela da Band hoje, na hora do almoço, que choveu muito, né, no período da manhã. E o gramado era muito irregular, né, Edu? Tem as suas imperfeições. Então havia uma expectativa assim, em relação ao comportamento do clima, até para não atrapalhar o andamento do jogo. Só que o cenário desenhado foi o oposto, foi o contrário, calor durante o jogo, principalmente no começo do segundo tempo, que foi a reação da Ponte, mas os jogadores da Macaca souberam suportar essa questão física, talvez até aí tenha sido uma vantagem, né? A questão do preparo, a questão da estrutura, a Ponte suportou melhor o calor no segundo tempo em relação ao time do Gama e conseguiu essa virada importante, porque é uma classificação importante, é uma classificação que gera um caixa para a Ponte muito importante para a sequência da temporada. O estádio, Edu, tem um protocolo, né? Ele precisa ser esvaziado até uma hora depois do jogo. Então as pessoas que estavam aqui de staff, né, e trabalhando também na operação do estádio, essas pessoas já estão desocupando aqui as pendências do Serra do Lago. Então a movimentação é bem tranquila, poucas pessoas. Tivemos ali no lado de fora durante um certo momento alguns torcedores do Gama que se juntaram ali para tentar torcer, mas teve aqui rapidamente, né, o pessoal da segurança agiu rapidamente para evitar essa aglomeração e neste momento muita tranquilidade, muita paz aqui em Lusiânia, Edu. É isso aí, abraço pra vocês, muito obrigado. Final 4711, manda um abraço pra mim, sou de Marília. Olha, ô João de Marília, final 4711, a Ponte agora pega o vencedor, né, Marília ou Criciúma, que jogam na próxima quarta-feira. Parabéns ao Marília, hein? Está na Série 3, mas conseguiu vaga na Copa do Brasil, porque foi vice-campeão da Copa Paulista, né? Foi a Portuguesa campeã, a Portuguesa escolheu a Série D, o Marília foi para a Copa do Brasil. Mas parabéns para vocês, viu? A Ponte sempre depende do Apodi, ele sempre é o melhor. Mas olha, eu não vou falar porque é no cacuete, mas é unânime aqui. O pessoal votando no craque do jogo, hein? Edu William Correia e Morato estão sem contrato no Bragantino, não resolveria o meio de campo da Ponte? O William Correia foi pro Cuiabá. O William Correia foi pro Cuiabá, Lupe? Sim, o Morato tá na lista de reforços da Ponte, mas ainda sem uma definição da negociação. A Ponte ainda quer o Morato, mas depende de uma negociação com o Red Bull Bragantino e também com o próprio jogador. O Vasco também demonstrou interesse no atleta. Alô, Marcel Grota, muito obrigado. Show de transmissão, é isso aí, muito obrigado, hein? Tem que tirar o Locatelli e o Pedrinho, diz aqui o Marcel Grota. Gente, bombando aqui o WhatsApp, mas bombando. Deixa eu ver aqui. É só eu abrir aqui, o pessoal digita tudo, né? É Bruno de Hortolândia, manda um abraço pro Tutu, fisioterapeuta, aniversário. Alô, Tutu, seu aniversário hoje, hein? Um grande abraço, parabéns. Edu, boa noite, deixa eu ver aqui. Uma pergunta, jogador do Gama teria vaga no time titular da Ponte? Tandy Negrão. Se você viu aí, Júlio, alguém de destaque no Gama que possa jogar na Ponte? Gostei muito do camisa 8, João Vitor. Até citei que é um jogador chato. Se marcar, né, ele comandava o time, ele ditava o ritmo do Gama. É um jogador muito habilidoso, de visão de jogo, número 8, o João Vitor foi o jogador que me chamou a atenção em relação à questão técnica. É um time limitado, sim, um time, né, com investimento menor, né, então com jogadores assim de uma segunda linha, né, de um mercado alternativo, como gostam de dizer os dirigentes, mas o João Vitor, não sei a idade dele, podemos até pesquisar, me chamou muita atenção esse camisa 8. É novinho, eu dei uma olhada antes no elenco do Gama, só tem um jogador que eu não me lembro que tá com 28 anos, o resto é tudo novinho. Aqui é o Carlos Oliveira, fala de Amparo, manda um abraço pro meu pai, Ebenésio Oliveira. Ô, senhor Ebenésio, que é o papai do Carlos Oliveira, hein? Um grande abraço, Ponte Pretano da pele até o osso. A Ponte ganhou quanto, hein, Lupe? Só por participar, ganhou? Só de participar, colocou nos cofres
mais de 500 mil reais. Eu vou pegar o valor aqui certinho, Edu. Eu gravei aqui o quanto ela ganhava, né? Mas aqui eu já tenho esses números fáceis na mão. A Ponte arrecadou só de participar da Copa do Brasil, não só a Ponte, mas todas as equipes que disputam a Copa do Brasil 2021. Primeira fase, 80 clubes. É dividido em grupos, tá? A Ponte está no grupo 3 e colocou nos cofres 560 mil reais. Prêmio de participação na Copa do Brasil. E agora, pelo fato de ter avançado de fase, os 40 clubes que vão para a segunda fase, 675 mil reais. Se vencer Marília ou Criciúma, a Ponte arrecada 1.700.000 reais. Ô, louco, pera, ela ganhou 560 só por participar e entrar na Copa do Brasil. Com a vitória hoje, mais 675. Então ela ganhou 1.235.000. Sim. Tá, e se passar pelo Marília ou Criciúma? 1.700.000 reais as 32 equipes da terceira fase, que aí é o que mudou na competição, né? Os confrontos serão definidos através de sorteio. A Folha da Ponte, quanto que daria a Folha da Ponte? Que ela ganhou 1.235.000 e se passar 1.700.000 num único jogo, isso aí vai para 2.900.000, somando tudo, hein? A Copa do Brasil é uma bela grana, hein? Eu não vou falar valores, Edu, porque eu não tenho eles concretos, né? Valores certos da Folha da Ponte. Mas é um valor muito menor, a gente percebe pela quantidade de jogadores da base, pelos jogadores que foram contratados, mas e o discurso que foi falado pelo Alex Brasil, quando ele ainda ocupava o cargo de executivo da Ponte Preta, e também pelo Fábio Moreno, de enxugar a folha. Ano passado a Ponte desembolsava aí na Série B em torno de 1.200.000 reais, 1.300.000 reais. Acredito que deve ter caído aí drasticamente, mas eu não vou falar valores porque eu não tenho a informação. Meus amigos, vamos para o nosso jogo aberto. Todo mundo curioso para saber quem vai ser o craque do jogo, hein? Gama 1, Ponte de virada 2. Os gols da Ponte marcados por Apodi e Thales. Thales fazendo a sua estreia. Veio do Brasil de Pelotas, 17h37. O nosso muito obrigado. Continue conosco. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A vacinação em São Paulo segue o calendário por idade. E para agilizar, quando chegar a sua vez, faça o seu pré-cadastro na campanha vacinajá.sp.gov.br. A vacina salva vidas, mas não se esqueça da máscara, do distanciamento e do álcool em gel. Cadastre-se já. vacinajá.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Trânsito. O Maia, na altura da Barata Ribeiro, na pista da esquerda, também no sentido maternidade. Você acha justo subir de 0 para 18% os impostos para o setor de saúde em plena pandemia? Agora não é hora, São Paulo. Saiba mais em movimentounidospelasaude.org.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede.
vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, bola lançada pra Papá Faye, na linha de fundo, Papá cruzou, é pra João Veras, afastou, voltou pra Thales na casinha! Dos 38 minutos do segundo tempo, a bola chegou no Papá Faye pela ponta esquerda, ele viu o João Veras passando na marca do pênalti com liberdade, tentou o cruzamento, a defesa afastou, a bola voltou no pé esquerdo do Thales, ajeitou o corpo, mandou a bola pro fundo da casinha do Gama. Thales, número 98, Thales, número 98, Thales, beleza Ponte, beleza Macaca, beleza Ponte, beleza Macaca, beleza Ponte, é o gol da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, virou em Lusiânia. Ponte 2, Gama 1. O detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupi. Cruzamento dele pela esquerda. Cruzamento foi super bem feito do Papá Faye. A zaga do Gama acabou afastando para o meio da área. O camisa de número 98, Thales, encheu o pé e mandou a bola para o fundo da rede. Thales marca o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. O segundo da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Serra do Lago. Gama 1, Ponte Preta 2. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Na Bandeirantes, o craque do jogo. O pessoal aqui palpitando aqui no nosso 971021493, nosso WhatsApp 971021493, sobre o craque do jogo, hein? Vamos ver, meus amigos, o craque do jogo em nome da Churrascaria Sulina. Quem vai almoçar ou jantar na Sulina? Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido pelo WhatsApp. Ligue 3258-1970, 3258-1970 e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro, com total segurança. Você vai saborear as delícias da Churrascaria Sulina. Olha, a Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e a sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas. Ó, dá uma olhada só. Faça a sua encomenda. Olha aqui, assados grelhados, frango assado, cupim com molho a escolher, joelho de porco, costela janela, tem também os defumados, brisket, frango sentado na cerveja, costelinha barbecue, linguiça artesanal sulina e tem também várias guarnições, aquela farofa com alho e bacon, tem crocante, batatas assadas, tem maionese, salpicão, caponata de berinjela, massas e risotos. Ah, e olha, esta semana um cardápio muito especial na rotisseria, hein? Olha, hoje, por exemplo, feijoada completa. Dá tempo, claro, 17h44. Meu amigo, o que é isso? Tá lá o Pit Stop Sulina te esperando. Feijoada completa hoje. Amanhã, por exemplo, virada paulista. Uma delícia. Na sexta, dobradinha. A sexta tem a cara da dobradinha. Dobradinha, a cara da sexta. Sábado, olha aqui de novo. Feijoada completa. Sensacional. E domingo, pratos especiais que podem variar todas as semanas. Essa é você acessar lá, entendeu? sulinachurrascaria.com.br/menu. Tá todo bonito lá, as carnes nobres, sensacionais, massas e tudo isso e muito mais o que eu falei. Um abraço aí, alô Sulina, ao Emílio, Matheus e ao Rafael. Vamos ao craque Sulina. Eu começo com o menino CH, o moço de Jundiaí, o craque Sulina na perspicácia. Oi, CH.
Para mim, Apodi, o craque Sulina do jogo de hoje. Apodi que fez o gol de empate, hein? E voltando pro segundo tempo, Apodi chamou todo mundo naquela responsabilidade, só na bronca. Júlio Nascimento, que narrou brilhantemente aqui, Gama 1, Ponte de virada 2. Ponte passa para outra fase da Copa do Brasil. O craque do jogo, hein, Júlio? Brincadeira, Edu, brincadeira. Apodi foi o nome do segundo tempo, o início da reação. Super Apodi, Superman, Super Apodi. Meu voto é dele também, Edu. Apodi, 2 votos. Antônio Lupe, o seu voto, craque Sulina. O meu voto, craque Sulina, também vai no Apodi, autor do primeiro gol da Macaca. Edu. Então, Apodi. O Apodi com 3 votos é o craque Sulina. Ô, Joelcio, dá pra ouvir o gol do Apodi aí? Deixa eu dar pra ter aí. A galera quer ouvir, então, o gol do Apodi. Se bem que aqui, ó, é o seguinte, hein? Aqui no Zap, aqui só deu Papa Faye. O homem entrou fazendo fumaça. Ele participou do segundo gol. Por pouco não fez nos acréscimos. Ele é adorado pela torcida jovem, o senegalês Papa Faye. Mas o Apodi, eleito craque do jogo, é aos 13 do segundo tempo. O Apodi fazia isso aqui, ó. E vem pro campo de ataque a Ponte Preta, Luizão. Lançamento pro Pedrinho, dominou, balançou para cima da marcação do primeiro, vai tentar o cruzamento. É pra Apodi de cabeça na casinha! Superman, Super Apodi, Superman, Super Apodi de cabeça para empatar o jogo. Na marca dos 13 minutos do segundo tempo. Uma inversão começou com o Luizão. Ele enxergou o Pedrinho, que foi para cima da marcação do Júnior Alves. Cruzou com o pé esquerdo. O Apodi não foi acompanhado pelo zagueiro e testou pro fundo da casinha do goleiro Matheus. Apodi, Super Apodi, Superman, Super Apodi para empatar o